e a liberdade se revelará. Nem morte nem dor, a noite já passou. Por tua face, como águas cobrem o mar. Seja por tua face, como águas cobrem o mar. Águas cobrem o mar. Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Vamos entrando. Esperamos, o nosso coração anseia por tua face, como águas cobrem o mar. A terra se encherá da tua glória, da tua glória. Bom dia, queridos. Toma o livro, abre os selos, tu és digno, desce sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, queridos. Glória a Deus. Que bênção. Bom dia a todos. Glória a Deus. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Bênção e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que bênção e glória, sabedoria e força. Amém, queridos? Glória a Deus. Já iniciamos aqui em um clima de adoração ao Senhor Jesus. Que bênção, né? Glória a Deus. Vamos orar para nós estarmos iniciando essa live, amém? Feche seus olhos, nós vamos começar essa live. Queridos, não percam essa live, vai ser uma live poderosa, tá? Para a sua vida, para a sua caminhada com Deus, vai ser algo novo sobre a sua vida. Você vai aprender um conteúdo aqui que, infelizmente, muitos não estão ensinando mais, não estão falando mais, mas é um conteúdo extremamente importante para a nossa caminhada com Deus. Tudo bem? Nós estamos falando já há 2 dias, mais ou menos, aí sobre o jejum correto, o jejum que agrada a Deus, e também o jejum falso. Qual é o jejum que Deus não aceita, que Deus não recebe? Tem pessoas que jejuam de maneira errada e acham que Deus está recebendo esse jejum, mas infelizmente elas estão erradas. Deus não está recebendo alguns tipos de jejum, dependendo da maneira que você esteja fazendo, como você esteja fazendo. Tudo bem? Glória a Deus. Vamos orar então, vai ser bênção essa live. Eterno Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui.
nessa manhã, te damos honra e te damos glória. Queremos aprender mais, Pai, da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa live. Que não seja somente uma live ou somente conteúdo, mas que seja, Pai, um descortinar do mundo do Espírito para nossas vidas. Que nós venhamos aprender, Pai, coisas poderosas aqui da Tua palavra, do Teu reino. Que nós venhamos aprender, Pai, aquilo que está no Teu coração. Não queremos, Pai, viver como por vista, mas queremos viver pelo poder, pela glória, pela virtude do Teu reino. Não queremos, Pai, ser os mesmos. Queremos, Pai, aprender para que nós possamos ser diferentes, melhores, a cada dia. Te damos honra, te damos glória, te damos louvor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez e continua fazendo em nossas vidas. Te amamos, ó Deus, e nós te adoramos por mais um dia de vida, mais uma manhã, na Tua preciosa presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Bênção. Tudo bem? Glória a Deus. Hoje vai ser uma live muito importante porque nós estamos falando muito sobre o jejum nesses últimos tempos, né? E eu quero que você compreenda uma coisa. Nós já vamos começar aqui já aprendendo, tá bom? Nos perguntas sobre o tema, sobre esse ponto, tudo bem? O pessoal aqui que já entrou pedindo pedidos de oração, no final da live nós vamos orar pelos pedidos de oração, tudo bem, queridos? Glória a Deus. Eu preciso que você primeiro compreenda a palavra de Deus e depois nós vamos orar. Porque se você não entender a palavra de Deus, se você não entender as revelações por trás dos textos sagrados, você não vai conseguir crescer com Deus, não vai conseguir evoluir. Se você não evolui com Deus, no relacionamento com Deus, na intimidade com o Senhor, você não consegue viver o que Ele tem te oferecido, o que Ele tem para te oferecer, porque você não o conhece. Amém? O relacionamento com Deus, querido, é como um casamento. Não é à toa que a Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a noiva do Cordeiro. Ou seja, Cristo é o nosso noivo e nós somos a noiva do Cordeiro. Tudo bem? Se nós entendermos que nosso relacionamento com Deus é como um casamento, tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo. Porque eu entendo que eu preciso continuar a conhecer a Deus, continuar conhecendo o Senhor todos os dias, todos os momentos. Eu preciso conhecer a Deus, continuar conhecendo a Sua palavra, a Sua vontade, os seus desejos sobre a minha vida, o que Ele quer para a minha vida, né? O que Ele tem reservado para mim. E isso é importante que você compreenda, tudo bem? Para que você possa caminhar de maneira certeira com Deus. Tudo bem, queridos? De maneira certa, de maneira verdadeira. Glória a Deus. Bênção demais até aqui. Tudo bem? Podemos seguir? Queridos, vocês estão me ouvindo direito aí na live? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho aí? Parece que o pessoal aqui do Kauai está um pouco oscilando a internet. Tira essa dúvida para mim aí se está tudo bem. Tá bom com o pessoal aqui da live? Por favor. Em nome de Jesus. O pessoal aqui do Kauai está conseguindo me ouvir direitinho, hein? A internet tá boa para vocês? Tá tranquilo? O pessoal do TikTok aqui aparentemente está tudo normal. Eu queria saber do pessoal aqui do Kauai, tá? A gente também tá na plataforma do Kauai. Deixa eu só ver se o pessoal... Ah, então beleza, então tranquilo. É que pra mim aqui tá tudo travado aqui em cima. Eu não consigo ver quantas pessoas estão online, eu não consigo ver nada, tá travado. Espero que daqui a pouco volte, tá? Vamos lá então, queridos. Glória a Deus. Vamos ao que interessa. Vamos à palavra de Deus, tudo bem? Presta atenção aqui. Nós estamos falando nos últimos dias sobre jejum. Profeta, por que o jejum ele é tão importante? Por que o jejum ele é extremamente importante para a minha vida? Por que eu preciso jejuar? Qual o sentido de eu jejuar? Por que jejuar? Por que ficar sem comer? É só ficar sem comer? Por que eu preciso ter essa prática na minha vida? Deixa eu te falar uma coisa. Primeira coisa que você precisa entender. Os homens da Bíblia, da palavra de Deus, os homens que manifestaram o poder de Deus de maneira poderosa, os homens que manifestaram o poder de Deus e as mulheres que manifestaram o poder de Deus, essa classe exclusiva de pessoas que eram tementes a Deus e manifestavam o poder de Deus, elas só viviam por meio do jejum e da oração. Essas pessoas entendiam essa chave espiritual que é o jejum. O jejum, querido, ele não é só você ficar sem comer, tá? Não entenda isso errado, em nome de Jesus. O jejum não é você ficar com abstinência de alimento, a abstinência ali de sentir aquela fome, não. Isso é uma parte do jejum. O jejum, durante esse período que você está ali na ausência de alimento ou de alguns alimentos específicos, né? Dependendo do jejum que você está fazendo, se você está fazendo jejum integral, jejum parcial, enfim, falei sobre isso um pouco ontem. Não importa qual seja o jejum que você esteja fazendo. O que importa para Deus é como você está fazendo o seu coração. Tem pessoas que jejuam por ego, para falar para as pessoas que têm uma vida de jejum.
Tem pessoas que jejuam porque tem que fazer. Ah, meu pastor, né, como eu fiz um jejum agora, nós estamos num jejum coletivo aqui na igreja. Toda a igreja, eu coloquei todos para jejuar. Eu não, mas o Espírito de Deus me moveu a colocar toda a igreja para jejuar. Ou seja, nós estamos fazendo um jejum de Daniel coletivo, durante 21 dias aqui na igreja. O que eu quero que você compreenda? Quando você entende isso, sobre o jejum, que você precisa jejuar, que Deus espera que você jejue, você vive uma vida muito mais poderosa e uma vida muito mais espiritual. Por quê? Porque o jejum, ele não é para qualquer um. Ele não é para pessoas que não querem nada com Deus. O jejum são para pessoas que querem ter uma vida de intimidade profunda com Deus. Profeta, o que tem a ver o jejum com a intimidade com Deus? O que tem a ver o jejum com a intimidade com o Espírito Santo de Deus? O jejum, ele mata a carne. Ele faz a sua carne estar em sujeição. Você coloca a sua carne em sujeição. E o seu espírito, ele começa a ficar muito mais íntimo de Deus. Como consequência, você tem uma vida muito mais forte, uma vida muito mais forte com Deus, no poder de Deus, nos dons, no chamado, naquilo que Deus chamou você para fazer. O jejum, querido, ele vai facilitar o poder de Deus fluir sobre a sua vida. Ele vai facilitar o poder de Deus correr pelas suas veias. A unção do Espírito de Deus correr sobre você. O diabo sabe quem jejua e quem não jejua. Você sabia disso? O diabo ele sabe quem tem autoridade para expulsá-lo e quem não tem autoridade para expulsá-lo. Pessoas que não jejuam. Existem classes de demônios, tipos de demônios, que só vão sair com jejum e oração. E se você não leva uma vida de jejum, deixa eu te falar uma coisa aqui, que ninguém te falou possivelmente. Você pode orar 1 ano. Você pode orar a sua vida, aquele demônio vai ficar entalado na sua casa. Vai ficar perturbando a vida dos seus filhos. Vai ficar perturbando a vida do seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa. Tem demônios, queridos, que só vão sair com o jejum e a oração. Você tem noção que eu estou ensinando para você aqui nessa live? Existem pessoas que vão passar a vida inteira lutando contra algum tipo de demônio que esteja atuando e batalhando na vida dessas pessoas. Mas elas não vão conseguir expulsar porque não jejuam. Glória a Deus, a missionária Tatiana disse, a minha filha se libertou assim, exatamente. Pessoas que jejuam são pessoas que têm base, são pessoas que têm solidez com Deus. São pessoas sólidas, fortes, cheias do Espírito e do poder de Deus. Por quê? Porque o jejum ele faz com que a sua carne morra e o seu espírito se conecte a Deus de uma maneira muito mais profunda. Quando você entende isso, querido, preste atenção no que você está aprendendo aqui. Existem pessoas que estão endemoniadas, possessas de demônios, e vão ficar assim até o fim da vida delas. Profeta, você pode me dar a base bíblica? Querido, eu posso te dar inúmeras. Inúmeras. Eu quero pegar o exemplo aqui que nós demos ontem, sobre Jesus e aquele menino que se jogava no fogo e na água. E o diabo queria matar aquela criança. E Jesus ele pergunta para aquele pai, desde quando esse quadro está assim? Esse menino endemoniado, possesso, essa criança se joga no fogo, tem epilepsia, se joga na água, o diabo tentava afogar e tentava queimar a criança. E o pai pergunta, e Jesus pergunta para aquele pai, na verdade, desde quando ele está assim? E aquele homem disse, ele está assim desde a sua mocidade, desde a sua infância, desde pequeno, desde talvez recém-nascido. Por falta de sabedoria, por falta de aplicar a palavra de Deus, crianças estão endemoniadas, pais e mães estão endemoniados porque não jejuam. Não levam uma vida de jejum e oração constante. Isso faz com que o diabo tome território, avance na geografia espiritual. Profeta, eu não entendo sobre o mundo espiritual, fica tranquilo. Eu vou te ensinar, logo logo vocês vão aprender de maneira profunda sobre o mundo espiritual. Mas eu quero que você compreenda uma coisa aqui nessa live. Se você não jejua, o diabo tem tomado território, espiritualmente falando, sobre a sua vida. O diabo ele pode acessar os seus sonhos, perturbar você com sonhos demoníacos. Você sonha direto, acorda assustado, o diabo te perseguindo a noite inteira. Você não leva uma vida de jejum. E a casta de demônios, como a Bíblia diz lá em Salmos, setas que voam de noite e setas que voam de dia, que atormentam as pessoas durante a noite e durante o dia.
E não adianta você chegar num pastor, você pode até vir aqui na igreja, eu orar sobre a sua vida, expulsar esse demônio, mas depois ele volta. Porque a chave não é a libertação de alguém que ora, mas aquele que mantém a libertação. As pessoas não entendem isso. Vem aqui na igreja perguntar, trazem os demoniados. Que, gente, eu expulso demônios. Eu expulso porque Deus me deu o poder para fazer isso. Mas eu dou sempre a orientação, vá e não peques mais. Porque se você continuar numa vida de prática de pecado, uma vida de pornografia, masturbação, mentira, fofoca, falando da vida dos outros, esses demônios vão voltar com força. E eles não só voltam, querido. Eles voltam de maneira poderosa. A Bíblia diz que eles voltam 7 vezes piores. Não é necessariamente 7 espíritos piores, tá? Toda vez que a Bíblia diz, querido, o número 7... está falando sobre um número de perfeição e plenitude. Ou seja, o número 7, Deus criou a terra, né, ali em 7 dias, no 7º dia descansou. O número 7 é um número de perfeição. Quando Jesus disse isso, ele está falando assim, e essa pessoa chegará na plenitude de possessão demoníaca. Não é 7 demônios, mas 7 é o número de perfeição, ou seja, não só a perfeição de Deus, mas também a perfeição dos demônios na atuação dentro daquele ser humano. Quantas pessoas hoje estão endemoniadas, o diabo travando a vida financeira, a vida familiar, a vida nos negócios, empresa travada, porque tem demônios que estão travando a vida dessas pessoas. E elas não aplicam uma ferramenta tão poderosa como o jejum. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Desde quando eu descobri o meu chamado de profeta, há muitos anos atrás, o Senhor, Ele me revelou essas verdades. E desde quando Ele me revelou essas verdades, eu nunca mais deixei de jejuar. Você me olha assim magro, seco, sabe qual que é o segredo? Uma vida de jejum. Eu mato a minha carne, eu não dou a minha carne o que ela quer. Eu dou a ela o que eu quero dar, não é o que ela pede. Eu aprendi a dominar a minha boca, como consequência eu aprendi a dominar todo o meu corpo. Se você não aprende a dominar a sua boca, você não vai aprender a dominar o seu pênis, a sua vagina. Nossa, o profeta fala a verdade, eu vou falar a verdade, querido. Eu vou falar o que ninguém tem coragem de falar. Você precisa entender que o seu corpo, ele é dominado pelo jejum. Você controla o pecado que quer guiar a sua carne através do jejum. Se você não controla a sua boca, como você vai querer controlar a sua parte íntima? E chega um monte de gente falando pra mim, profeta, eu sou escravo disso, eu sou escravo daquilo, faça jejum. Jejue pra você ver se você não vai matar a sua carne. Jejue pra você ver se você não vai levar uma vida de santidade. Jejue. Paga o preço do jejum pra você ver se você não vai ter uma vida santa diante de Deus. O problema é que vocês não querem praticar as ferramentas porque dói, porque é difícil. Eu sei que é difícil, querido, eu sei que existe uma vida de sacrifício. Você acha que eu quero jejuar todo dia? Eu jejuo todo dia. Você acha que eu quero levar uma vida de jejum porque eu quero? Porque é gostoso? É claro que não. Mas eu aprendi a reeducar a minha alma e a minha carne. Ou seja, o meu corpo só tem aquilo que eu dou para ele porque eu quero dar, e não porque ele me escraviza. O jejum é algo tão sério, querido, que se você não aprender a praticar isso segundo a palavra de Deus, você vai ser escravo a sua vida inteira de demônios. Você tem noção do que eu estou te ensinando aqui? Aquela criança que Jesus expulsou aquele demônio. Presta atenção. Eu vou falar só uma coisa aqui pro pessoal aqui da live, tá? Eu só vou parar aqui uma vez. Se o que eu tô falando aqui não faz sentido pra você, Saulo, o nome já diz tudo, né? Tem que virar Paulo, tem que ter mais revelação e menos cegueira espiritual. Deixa eu te falar uma coisa. Se o que eu tô te ensinando aqui não é bênção pra sua vida, saia da live. Não venha aqui perturbar quem tá aprendendo a verdade. Em nome de Jesus, saia da live. Se você não sair e continuar perturbando, eu vou tirar você. Eu só dou um aviso aqui na live, eu não dou 2. Quer ficar e aprender as coisas do Espírito que ninguém te ensina? A quebrar a sua cegueira espiritual porque você está cego. Você não consegue enxergar. Então beleza, eu estou enganando, então estou tirando você da live. Se minha live não tem sentido para você, saia da live. Sabe qual que é o mais engraçado? Se eu estivesse aqui falando de dinheiro, prosperidade, a live aqui estava com 1000 pessoas.
Porque eu estou ensinando a verdade. E pessoas caminhar na verdade levantem endemoniados aqui para perturbar vocês. Eu já tirei a pessoa da live, fica tranquilo, já bloqueei ela. Deixa eu falar uma coisa para você, gente. Aprenda o que eu estou ensinando aqui. Isso que eu estou falando para você, se você crê que Jesus é o seu Salvador, se você crê que Jesus é o Criador dos céus e da terra, que Ele é o Senhor e o Salvador da sua vida, o seu Senhor e o seu Salvador, presta atenção, o seu Senhor e o seu Salvador jejuou durante todo o tempo que Ele passou nessa terra, 33 anos. Meu Deus. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, queridos. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Presta atenção que eu vou falar pra vocês aqui. Eu só vou falar uma vez. A gente tá aqui com 300 pessoas online. Presta atenção que eu vou falar pra vocês aqui. Eu não me denominei profeta. Eu nasci profeta. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 1, versículo 1, ele disse: eu, chamado por Jesus, apóstolo do Senhor Jesus. Você reconhece um profeta pelo que ele ensina. Você reconhece um profeta de Deus pelo que ele prega e pela vida que ele leva. Vem ver minha vida aqui. Vem ver minha vida. Vem aqui na minha casa conhecer minha família. Vem ver o preço que eu pago para estar na glória diante da presença de Deus. Eu não me autodenominei profeta. O Senhor me chamou como profeta para abrir os olhos das pessoas. Profetas falam o que ninguém fala. Abre os olhos e prega sobre o pecado e sobre arrependimento. E o que eu venho ensinando vocês aqui durante mais de 2 meses? Então não vem aqui falar asneira para mim. Se você não me conhece, eu vou falar uma coisa para vocês. Presta atenção que eu vou falar para vocês aqui. Ai daqueles que mexem com os profetas do Senhor. Ai daqueles que tocam nos profetas de Deus. Antes de vocês falarem alguma coisa aqui na live, vão estudar minha vida. Julgue os frutos que eu dou. Não venha levar em consideração um título. Conheça primeiro a pessoa que você está falando, para depois você julgar. Eu quero que você compreenda uma coisa, que eu vou falar uma coisa aqui que talvez vocês não conhecem isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Presta atenção que eu vou falar aqui. Eu estou falando aqui pelo Espírito de Deus, acredite em você ou não. Quando Eliseu foi caçoado e zoado pela sua careca, Eliseu ele tinha um problema de calvície. Ele era careca. Sabe o que aconteceu com ele, com todos aqueles jovens que zoavam Eliseu todos os dias, no caminho que Eliseu fazia? Um profeta escolhido de Deus, sabe o que aconteceu? Essas pessoas foram mortas por ursas. Deus enviou ursas para matar aqueles jovens. Aí você fala assim, profeta, como isso é sério? Por que Deus matou? Porque aqueles jovens estavam zoando Eliseu. Deixa eu te falar uma coisa. Ai das pessoas que mexem com os profetas de Deus. Vocês não estão tocando em homens. Vocês estão tocando no próprio Deus. Porque profetas são bocas de Deus na terra. Profetas são escolhidos de Deus para abrir os olhos das pessoas. Eu não estou aqui para falar que eu me intitulei profeta, querido. Venha ver a minha vida. Venha ver os dons que manifestam na minha vida. Venha aqui na igreja. Venha aqui na igreja que eu pastoreio, vê. Você tem que respeitar opiniões. Eu não tenho que respeitar nada, meu irmão. Eu tenho que respeitar a palavra de Deus. Eu não respeito pessoas. Eu respeito a palavra. Se a pessoa não crê e não professa a palavra de Deus e o meu Salvador Jesus, ela não merece o meu respeito. Eu a considero e entendo a sua opinião, mas não sou obrigado a respeitar o que eu não creio. Vocês misturam as coisas. Vocês misturam as bolas. Vocês não entendem as coisas do Espírito. Sabe o que é respeitar? Deixa eu te explicar o que é respeitar. É você entender que aquela pessoa tem uma opinião correta a respeito de alguma coisa. Se a pessoa não entende a palavra de Deus e ela não entende e não vive pela palavra, essa pessoa não tem o meu respeito. Muitos homens de Deus perderam o meu respeito porque começaram muito bem na palavra de Deus, mas depois foram gananciosos, se envolveram com o dinheiro. Hoje eu nem mais os escuto, perderam o meu respeito. Entenda uma coisa que eu estou falando aqui da parte de Deus, queridos. Entenda uma coisa. Tomem cuidado com os homens e as mulheres que vocês tocam.
Vocês nunca vão me ver aqui na live falando mal ou citando o nome de outros pastores. Eu estou ensinando vocês aqui. Eu não estou dando bola para essas pessoas, eu estou ensinando vocês. Eu estou pegando esse exemplo para ensinar vocês. O rei Davi, sabe o que ele falou? Davi, ele falou assim, ó: ai de mim de tocar nos ungidos do Senhor. Ai de mim de tocar nos ungidos de Deus. Davi tinha a oportunidade de ter matado Saul naquela caverna. Você sabia disso? Davi corta um pedaço da roupa de Saul e fala: olha aqui, Saul, se eu quisesse ter te matado, mas ai de mim de tocar nos ungidos do Senhor. Você não vai me ver aqui falando o nome de pessoas. Vocês vão me ver aqui batendo contra alguém que prega contra a palavra. Ensina errado a palavra. Amém? Eu estou ensinando vocês aqui, querido. Toma cuidado com mistura de respeito, tá? Toma cuidado. Quando você fala assim, ó, eu respeito essa... Não, eu não respeito. Eu entendo a sua posição e considero a sua posição como totalmente errada diante da palavra. As pessoas misturam o respeito. Quando você fala assim, ó, eu respeito você, você tem o meu respeito. Isso está errado. Enfim, eu vou seguir aqui com o conteúdo, amém? Mas eu parei aqui só para dar uma orientação para vocês. Tudo bem? Quando eu parar assim, querido, eu não estou dando crédito para essas pessoas. Eu estou ensinando vocês também. Jesus fazia isso o tempo inteiro. Quando se levantava algum fariseu do meio de Jesus, ele falava assim, ó, toma cuidado para vocês não serem igual a eles. Eu só estou me parecendo aqui com Jesus. Eu só estou fazendo igual Jesus fez. Toma cuidado com a atitude dessas pessoas aqui, ó. Eles não entram no céu e não querem deixar vocês entrarem. Toma cuidado, meus discípulos amados. Toma cuidado, pessoas que servem a Deus. Porque essas pessoas não entram e nem querem que pessoas entrem também. E se você acha que eu estou pregando aqui mentira para a sua vida, querido, vai ler a Bíblia. Leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois vem aqui na live me combater aqui. Venha com base bíblica. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir aqui então com o conteúdo. Eu parei aqui porque mesmo nesse ponto, eu estou ensinando vocês. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos seguir com o conteúdo aqui. Se tiver alguém aqui, querido, enchendo o saco aqui na live, é só me falar o nome dessa pessoa e eu vou tirar ela, tudo bem? Tudo bem? Eu dou o direito de você ficar na minha live. Isso aqui não é um debate. Se vocês quiserem debater comigo, biblicamente falando, me chama no particular. Ah, só um detalhe pra vocês, tá? Só um detalhe pra vocês aqui. Só vou dar eu quero deixar pra vocês aqui uma revelação daquilo que ninguém tá vendo. Todas as pessoas que se levantam aqui na live e eu falo assim, ó, me chama no particular. Me chama no particular que eu vou marcar uma live e nós vamos debater. Aí vai ser um debate. Um debate. Ah, é para mostrar quem é melhor? Não. É para mostrar a verdade. A verdade da palavra. E se essa pessoa crê na Bíblia como eu, não tem para onde ela correr. Amém? Vamos seguir aqui? Vamos falar sobre o que mais importa aqui nesse ponto, que é sobre o jejum. Entenda o que eu estou falando para vocês aqui, gente. Uma pessoa que não leva uma vida de jejum e oração, preste atenção. Uma vida que não pratica o jejum. Uma pessoa que não leva uma vida de prática de jejum, ela é uma pessoa fraca no mundo do espírito. É uma pessoa fraca espiritualmente. Jesus, querido, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, Paulo, Pedro, todas essas pessoas que tinham um chamado poderoso, todas essas pessoas que tinham um chamado poderoso de Deus, todas jejuavam. Sabe por que essas pessoas faziam sinais e prodígios? Elas curavam enfermos, libertavam demônios, batia de frente com falsos profetas e falsos apóstolos. Sabe por quê? Porque eles tinham uma vida de jejum e oração. São as duas asas do servo de Deus. Quando nós levamos uma vida de jejum, querido, deixa eu te falar uma coisa, o diabo vai ter medo de você. O diabo vai olhar para você e ele vai ter medo porque você tem o poder de expulsá-lo. Você tem o poder de viver uma vida exatamente como Jesus viveu nessa terra. Simplesmente por levar uma vida diária de oração e pelo menos uma vez na sua semana de jejum, pelo menos uma vez. Pegue a sua folga, não dê desculpa. Querido, eu trabalhei a minha vida inteira CLT. Eu saí do CLT tem 2 meses para trabalhar no meu negócio. Eu também trabalho fora, tá? Eu não recebo dinheiro da igreja não, tá? O pessoal que tá aqui achando que eu colho da igreja que eu pastoreio, eu não recebo 1 centavo da igreja que eu pastoreio.
Eu ensino e prego por voluntariedade, por amor ao Deus que eu sirvo. Eu nunca recebi um centavo da igreja. E não quero, porque eu trabalho e minha esposa trabalha fora, a pastora Natália. O que eu quero que você compreenda é que você não pode ver uma vida voltada para recursos financeiros. Uma vida voltada para as coisas deste mundo, se esquecer do que mais importa. Uma vida de humildade diante de Deus. O Manderson falou assim, eu vou pegar o comentário desse homem com todo respeito e vou refutar o seu pensamento aqui, meu irmão, com todo amor. Eu vou te refutar aqui pela palavra. Atos capítulo 19 fala de um sumo sacerdote chamado Cefás. Ele tinha 7 irmãos, 7 filhos. E esses 7 filhos usaram o nome de Jesus para expulsar aquele demônio. Mas não saiu. Deixa eu te falar uma coisa. Não é o nome de Jesus que tem poder. É o nome de Jesus em alguém que tem autoridade para expulsar. Tem pessoas no terreiro que usam o nome de Jesus. Tem um monte de gente falando o nome de Jesus. Os demônios só vão sair o nome de Cristo na boca de quem tem autoridade. Eu estou te refutando aqui com amor. Porque você aprendeu errado. A chave, o nome de Jesus tem poder sim no céu e na terra. Em alguém que tem autoridade. Até os demônios falam o nome de Jesus. Até os demônios creem e tremem diante de Deus. Então não é o nome de Cristo em si, mas a pessoa que tem autoridade para usar o nome de Cristo. É só ler a Bíblia. Eles usaram o nome de Jesus. Por que não saiu? Sabe o que o diabo falou para ele? Sabe o que o diabo falou para aqueles 7 irmãos? Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Mas e vocês que estão no nome de Jesus? Estão usando o nome de Jesus para quê? Se vocês não são conhecidos no mundo do Espírito. Toma cuidado com o que vocês falam aqui sem conhecer a palavra. Tem pessoas que estão usando o nome de Jesus sem ter autoridade, não tem valia nenhuma. Não tem valia nenhuma. Falta de conhecimento vai levar vocês à escravidão. Falta de conhecimento da palavra vai levar vocês a uma vida de mentira. Uma vida de escravidão. E é por isso que eu bato aqui em vocês. É por isso que eu bato aqui em vocês para que vocês conheçam a palavra. O Manderson falou, eu sou conhecedor. Não está aparecendo, meu irmão. Infelizmente não está aparecendo. Você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa ler mais a palavra de Deus. Toma cuidado com o que você afirma. Você pode vir e perguntar. Isso é humildade. Não afirme uma coisa. Mas eu estou falando Bíblia, né? Você não tá discordando de mim. Você está discordando da palavra. Aqueles 7 irmãos usaram o nome de Jesus. E não aconteceu nada. Não saiu aquele demônio. É Bíblia. O nome de Jesus só tem poder em quem tem autoridade. Aprenda, querido, o que eu estou ensinando para vocês aqui. Pessoas no terreiro usam o nome de Jesus, espíritas usam o nome de Jesus e acontece alguma coisa? O nome de Jesus, ele tem poder na boca da mulher e do homem, que tem autoridade. Uma pessoa que vive de acordo com a palavra, jejuando, orando, adorando, meditando nas Sagradas Escrituras, na palavra do Senhor Jesus. A nossa irmã aqui, Vívica Carvalho, ela perguntou assim, como ter autoridade? Praticando a palavra, minha irmã. Estando no meio da palavra, vivendo pela palavra, praticando a palavra. As 4 bases que eu ensino sobre o verdadeiro servo de Deus. A oração, o jejum, a adoração e a meditação da palavra. Se você cumprir isso aqui todos os dias, o jejum pelo menos uma vez a semana, você terá muito mais autoridade do que 99% de todos os cristãos dessa terra, que não praticam os princípios da palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não percam tempo respondendo as pessoas aqui da live, tudo bem? Não percam tempo debatendo com pessoas aqui da live, beleza? Se a pessoa não quer aprender o que eu estou falando aqui, é simplesmente sair da live, tudo bem? Vamos seguir com o conteúdo. Foquem no que eu estou ensinando aqui. Amém? Foquem no que eu estou ensinando aqui. O que eu quero que vocês compreendam aqui é o seguinte. Preste atenção. A chave do sucesso do servo de Deus. A chave do sucesso do servo de Deus. Eu estou dando uma chave para vocês. É o jejum. Levem uma vida de jejum. O jejum, ele abre portas. Você vai ser reconhecido no mundo do espírito. As pessoas
as pessoas reconhecem, querido, alguém que tem autoridade de Deus, quando ela leva uma vida de jejum. E não é para mostrar para elas, mas elas sentem a glória, elas sentem a presença e a unção do Espírito de Deus dentro dessas pessoas. Uma das frases que eu mais falo aqui para vocês nas lives é: sem sacrifício não tem fogo. Jesus sabia disso. Jesus jejuava. Jesus levava uma vida de jejum, querido, direto. Jesus passava madrugadas em oração e jejum a Deus. Jesus em Lucas capítulo 4 passou 40 dias de jejum. Essas pessoas que estão falando aqui na live, deixa eu te falar uma coisa. Não entendem as coisas do Espírito. Elas são carnais. E a Bíblia diz: quem é carnal vive da carne, quem é espírito compreende as coisas espirituais. Se Jesus, que foi Jesus, o nosso mestre, o rei dos reis, jejuou, quem somos nós para não levarmos uma vida de jejum? Quem somos nós para não praticarmos aquilo que Jesus praticou? Não podemos deixar, querido, de viver a vida que Jesus viveu. Você sabia que o título cristão significa um pequeno Cristo? Então, se você é seguidor de Cristo nessa live e está me escutando aqui, você vai entender que você diz que segue a Cristo, certo? Então você precisa praticar o que ele praticou. Amém? Tudo bem? Eu quero ler as próprias palavras de Jesus com você. Eu estou lendo a Bíblia aqui, tudo bem? Estou lendo a palavra de Deus com você. Presta atenção. Presta atenção aí, em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 16. Mateus capítulo 6, versículo 16. Gente, eu vou pedir uma coisa para vocês. Não percam tempo debatendo aqui em conversa. Aqui não é momento de debate. É momento de você aprender e escutar a voz de Deus, a palavra de Deus. Tudo bem? Há tempo para todas as coisas. Vai ter live aqui que a gente pode fazer uma chamada conjunta para um debate da palavra. Isso aqui é para você aprender. Aprenda, não perca tempo. Enquanto você está digitando aí, você pode perder uma frase poderosa aqui do Espírito. Amém? Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 16. Olha o que está saindo da boca de Jesus. Olha o que está saindo da boca de Cristo. Quando vocês jejuarem, ou seja, vocês já levam uma vida de jejum. E nesse momento que vocês vão jejuar, olha o que Jesus está falando. Vocês já levam uma vida de jejum, tudo bem, queridos? Tudo bem, discípulos amados? Então, quando vocês jejuarem, ele está falando assim, já que vocês levam uma vida de jejum, nesse momento que vocês estiverem jejuando, agora ele vai dar algumas diretrizes. Preste atenção. Não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Primeiro jejum falso. O primeiro jejum falso é o jejum que você faz para aparecer para os outros. É o jejum que você faz para mostrar para os outros. Não, eu não vou comer não, que eu estou de jejum, tá bom? Eu estou de jejum aqui, tá bom, queridos? O jejum que você faz deve ser no secreto entre você e Deus. E o seu Pai que te vê em secreto, ele te recompensará, a Bíblia diz. Ou seja, se eu levo uma vida de jejum, essa vida de jejum deve ser oculta. Profeta, mas e o jejum de Daniel que você está falando que está fazendo? Nesse caso, é um jejum coletivo. Não tem como não deixar as pessoas saberem. 50 pessoas aqui da igreja, 50, 70 pessoas estão jejuando, mais ou menos. A igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo. Nesse caso, é um jejum coletivo. Jesus está falando para pessoas que estão levando uma vida de jejum diária, individualmente falando. Esse jejum deve ser um jejum oculto. O que os fariseus faziam? Eles bagunçavam a sua barba, o seu cabelo, colocavam roupas ali e ficavam nas praças para falar para as pessoas que estavam jejuando. Esse jejum, querido, Deus não recebe. O jejum que Deus ele recebe, o jejum que é bíblico, é o jejum que você faz no oculto. É algo que você faz com Deus. É só Deus que precisa ver o seu jejum. Porque o seu sacrifício é somente para Ele. Amém? O seu sacrifício é somente para Deus. E quando você entende isso, querido, você faz um jejum que agrada a Deus. É no secreto. É com Deus. É você e Deus. Jesus, ele continua. Ele fala da seguinte maneira. Olha o que ele fala. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, ou seja, recompensa de homens. Eles não vão receber uma recompensa de Deus, uma recompensa do alto, uma recompensa do Pai.
mas porque eles já receberam a recompensa dos homens, ou seja, eles já aparentam isso para os homens. E agora os homens falam, nossa, aquele homem é um homem de Deus, olha lá quanto ele jejua. Olha o quanto ela jejua. Eles já receberam a sua recompensa nessa terra. Jesus, querido, está batendo de frente com esse tipo de jejum. Esse não é o jejum que o nosso Pai recebe. O nosso Pai se alegra. O jejum que Deus ele recebe é o jejum que você faz no oculto, sem ninguém saber. Ninguém precisa saber. Às vezes eu estou jejuando, nem minha esposa sabe que eu estou em jejum. Ela só descobre porque ela fala, amor, você quer comer alguma coisa? Eu falo, amor, não quero. Ela fala, tá em jejum, né? Eu falo, sim, amor, eu estou em jejum. O seu jejum é entre você e Deus. É no secreto. E a Bíblia diz assim, mas você, quando jejuar, unge a cabeça e lave o seu rosto. O que Jesus está falando? Passe perfume, se unja, fique cheiroso, arrume sua aparência. Não permita que as pessoas descubram que você está jejuando. A fim de que, em outras palavras, escove os seus dentes, se unja, passa perfume, para que as pessoas não descubram que você está jejuando. Eu estou lendo para vocês Mateus capítulo 6, versículo 16, tá bom? Jesus está falando para os seus discípulos o correto, o que é correto, a forma correta de jejuar. Mateus capítulo 6, versículo 16, tudo bem? Estamos agora no versículo 17. Mas vocês, olha o que Jesus está falando. Mas vocês, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, passe perfume, escove os seus dentes, arruma o seu cabelo, fique bonito, fique bonita. Não permita que as pessoas descubram que você está jejuando. A fim de não parecer aos outros que você está jejuando. Olha lá. O jejum que nós fazemos no particular, as pessoas não devem saber. Toma cuidado no período do jejum para você vir e falar para as pessoas. Ah, eu estou jejuando e bate no peito. Nesse momento você se tornou um fariseu e um hipócrita. As pessoas não devem saber o jejum que você está fazendo. Ou o que você está jejuando. A menos que elas perguntem. Tudo bem? Se ela perguntar, você não vai poder mentir, correto? A mentira é do diabo. E o diabo só é pai de uma coisa, da mentira. Então você não vai mentir. Se a pessoa falar assim pra você, você está jejuando? Desculpa perguntar isso. Você fala, não, meu amado irmão, eu estou jejuando sim. Eu estou jejuando. Tudo bem? Glória a Deus. O pessoal está perguntando aqui na live, né? Você é indiano? Sim, querido, eu tenho parentes de indígenas, tudo bem? Eu tenho parentes indígenas. A minha avó, a mãe dela era indígena, mas a roupa que eu uso aqui não é... Eu sou paulistano, sou de São Paulo, tá? Eu gosto muito das vestes africanas. Eu acho muito bonito, muito bem trabalhado. E às vezes vira e mexe, vocês vão me ver aqui na live com algumas roupas africanas, ou terno e gravata também eu uso muito, eu gosto muito de roupa social, mas eu me identifico muito com a cultura africana, as roupas, tá bom? Não é nada... não tem nada a ver com religião, tudo bem? É somente um gosto. Eu também gosto muito da cultura judaica, né? Isso aqui é um talit. Né? Geralmente, quando os homens de Deus iam orar, né? Eu já vou continuar com o conteúdo aqui só para vocês aprenderem algumas coisas. Geralmente, quando eu vou orar aqui no meu quarto, eu pego isso aqui e eu me cubro. E eu oro ao Senhor com esse talit. Profeta, por que você faz isso? Porque isso era um costume dos judeus naquela época. E a festa das cabanas era justamente isso. Eles cobriam com o talit e oravam ao Senhor. Eles beijavam as franjas do talit. Isso aqui tem todo um símbolo profético, querido, tá bom? E eles beijavam as franjas do talit, simbolizando a palavra de Deus, simbolizando as leis de Deus. Tudo bem? Então, assim, eu gosto muito de algumas culturas, tudo bem, gente? Não é nada religioso. Eu uso terno e gravata, assim como todo mundo, mas eu gosto muito também da cultura judaica e da cultura africana. Da africana eu gosto, talvez mais. Eu acho muito bonito as roupas, a maneira como eles se vestem. Não são roupas sensuais, são roupas que cobrem, né, o corpo ali. Eu tenho algumas batas africanas que ela vem até o joelho, né? Geralmente eu uso na igreja com elas. Eu gosto muito das camisas africanas. Enfim, é um gosto. Tudo bem, gente? Tudo bem? Só pra vocês, que tem gente aqui que tá entrando na live que não me conhece, né? Então, vê eu com essas roupas, às vezes fala, nossa, ele é indiano, ele é africano. Não, querido. É somente um gosto, tudo bem? Glória a Deus. Eu sou de São Paulo, eu sou paulistano e eu nasci aqui em São Paulo, tá bom? Só pra vocês entenderem um pouquinho mais sobre a minha pessoa, tá bom? Mas vamos seguir aqui rapidinho.
Eu quero que você compreenda que o jejum, esse jejum que nós estamos falando aqui, esse jejum, querido, é o jejum verdadeiro. Você precisa entender que o jejum a Deus, ele tem que ser em secreto e tem que ser de verdade, com a intenção do coração. Mulher pode usar o talite? Pode sim, minha irmã, não tem problema. De fato, eram os homens que usavam o talite, mas hoje, na nova aliança, você não tem mais isso. O talite hoje se tornou só um símbolo, tá bom? De amor e respeito pelas leis. A gente não é obrigado mais a viver pelas leis mosaicas, tudo bem? Nós não somos mais obrigados a viver pela lei. Então hoje é mais uma cultura, é mais um amor pela cultura, tudo bem? Não tem uma obrigatoriedade de nada. Uma mulher usar um talite, um homem usar um talite, não tem problema, tudo bem? É somente algo cultural, é algo que a pessoa gosta de orar com aquilo ali, respeitando a palavra de Deus. É um respeito, tudo bem? O pessoal está perguntando aqui, o que é um talite? Talite era como se fosse uma vestimenta. É que esse talite aqui, ele não é o verdadeiro, tá? O talite verdadeiro, ele cobria todo o corpo. Jesus usava talite. Era uma vestimenta que cobria todo o corpo. Para que simbolizava isso? Em Israel, eles tinham o hábito de se cobrir todinho, se fechar dentro de uma cabana e falar com Deus, no secreto dentro da cabana. Tudo bem? É por isso que vocês veem muitas festas, né, de cabanas em Israel. Era basicamente isso, eles se cobriam com isso e oravam. E essa cultura em Israel é até hoje. Eles se cobrem às 3 horas da tarde ali no período de oração, eles se cobrem, se fecham e começam a orar a Deus. É como se fosse assim: tu és a minha cobertura, tu és o meu refúgio, você é a minha proteção. É um símbolo de dizer para o Senhor que nós o amamos. Então, hoje não é obrigatório essas coisas, tudo bem, gente? Isso não é obrigatório. Eu compro algumas culturas judaicas porque eu gosto da cultura. Você não é obrigado a fazer isso, tá bom? Você pode vir com a sua roupa normalmente, tá bom? Com aquilo que você gosta de vestir, não tem problema. É mais uma paixão por aquilo na época que Jesus viveu, tudo bem? Só deixando claro pra vocês. Às vezes vocês vão ver homem de Deus aí usando talite, algumas coisas judaicas. Gente, não é nada obrigatório. É simplesmente porque ele gosta também, como eu, de algumas culturas. Eu gosto muito da cultura, principalmente africana, e da cultura judaica também. Tudo bem? Glória a Deus. Que bênção. O André falou assim: esse tipo de coisa trago para a igreja e só atrapalha o entendimento. Perdão, querido, mas você está totalmente errado. Na verdade, todas essas coisas eram símbolos do que haveria de vir com Jesus. Todas as festas, os rituais, as leis, simbolizavam Cristo. Tudo apontava para Cristo. Então, quando nós gostamos desse tipo de cultura, nada mais, nada menos, nós estamos falando, Jesus cumpriu tudo isso. Então é uma forma de nós amarmos também a palavra de Deus. É muito melhor você gostar de uma cultura bíblica do que você colocar uma cultura pagã dentro da igreja. Então, eu discordo com respeito. E já falei, nós não somos judeus, não precisa você me ensinar isso, eu já falei aqui, nós não somos judeus. Mas não é pecado você gostar de uma cultura. Até porque você usa um tipo de cultura. Você veste um tipo de roupa, você concorda comigo? E se você usa um tipo de roupa, quer dizer que você gosta de um tipo de cultura. E qual o problema de uma pessoa gostar de um tipo de cultura judaica ou africana como eu? Toma cuidado com a hipocrisia, tudo bem? Toma cuidado com a hipocrisia. Não devemos trazer alguns tipos de cultura dentro da igreja e tem um monte de gente usando calça leg dentro da igreja. Toma cuidado com a hipocrisia. Eu prefiro as irmãs vestindo com uma cultura muito mais antissexual do que uma cultura sexual como o pessoal tem nos dias de hoje. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Mas vamos seguir aqui em nome de Jesus. Eu quero que vocês compreendam uma coisa. Preste atenção. Falamos um pouquinho de cultura, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Tudo bem, gente? Depois a gente fala um pouquinho sobre cultura, enfim. Cada um gosta do que... Cada um veste o que quer, cada um coloca no seu corpo o que quer. Eu prefiro colocar aquilo que a Bíblia diz, eu gosto muito das culturas, e cada um, né, coloca no seu corpo o que gosta. Tudo bem? A única coisa que eu falo pra vocês é... Tome cuidado com sensualidade. Toma cuidado com sensualidade, porque Deus não trabalha com sensualidade. O Espírito Santo não compactua com sensualidade. Tudo bem? Ele não compactua com sensualidade. Eu já fui em algumas igrejas, eu já vou voltar ao conteúdo, mas eu preciso falar isso aqui que está me incomodando no espírito. Que eu e minha esposa fomos embora, porque os líderes daquela igreja, as pastoras, as mulheres daquela igreja, estavam com uma roupa que eu não conseguia olhar para o altar. E eu também sou carne, querido, como qualquer homem. Só que a diferença é que eu não me coloco no lugar desse, porque eu não posso aceitar que isso, o Espírito de Deus está trabalhando no meio da sensualidade. Toma cuidado com doutrina de Jezabel, que se infiltraram no meio da igreja, como nas igrejas de Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Toma cuidado com isso. Sensualidade não provém de Deus. Você deve ser sensual para o seu marido. Homem, você deve ser sensual para a sua esposa.
e não para os seus irmãos em Cristo Jesus. Eu já fui embora de muitas igrejas, que eu cheguei na igreja e tinha uma sensualidade terrível. Eu fui embora. Eu peguei a minha esposa e falou, vamos embora, amor. Eu não consigo ficar aqui. Como que um altar, um altar desse vai levar uma adoração a Deus com sensualidade no meio? Uma sensualidade no meio da adoração. Toma cuidado, mulheres, e também falo com homens. Com calças coladas, marcando o saco do homem, marcando a vagina da mulher, o seio da mulher. Eu vou falar a verdade, querido. Doa quem doer. Você está em pecado diante de Deus. A Bíblia diz assim, ó. Eu vou concluir aqui e eu vou voltar para o jejum. Tudo bem? Eu vou concluir aqui. Toma cuidado, porque a Bíblia diz assim, ó. Se o homem olhar para uma mulher e no seu entendimento descer para o seu coração o desejo, esse homem já adulterou com aquela mulher. Imagine com quantos homens você já não adulterou com o tipo de roupa que você veste. Quantas mulheres você já não adulterou com o tipo de roupa, homem, que você veste. Toma cuidado, exatamente, minha irmã Rose. Cuidado com a lascívia. Roupa é para cobrir. Se fosse para mostrar, querido, não seria uma roupa. Amém? Roupa é para cobrir o corpo. Mulheres que usam decote. Ah, você tem um seio grande? Parabéns. Dê o seu marido. Seu seio grande não é para ser mostrado para nenhum outro homem, só para o seu marido. Homem, você tem a área íntima avantajada? Glória a Deus. Então use com a sua esposa. Não é para mostrar para nenhuma outra mulher. Tem homens que têm o bumbum grande, né? As mulheres falam que gostam de homem que tem um bumbum grande. Beleza. Aí o homem põe uma calça colada para instigar as mulheres. Pecado e lascívia. Vai todo mundo pro inferno com a roupa que veste. Então, querido, tomem cuidado. Tomem cuidado. Eu prefiro usar uma cultura africana, que a roupa é folgada, eu me visto bem, não atraio nada, amém? E fico bem diante de Deus, do que usar uma roupa dessa e atrair olhares e adulterar com mulheres por conta da minha roupa. Toma cuidado, querido, com a roupa. Você acha que Deus não se importa com a roupa que você veste? Você está muito enganado. Porque não é o que você em si o que você veste, mas o que você causa nas pessoas. Porque você usar uma roupa dessa com seu marido, qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Você quer ser sensual para o seu marido? Glória a Deus, seja sensual com ele. Mas toma cuidado, porque a Bíblia diz, se vocês que estão aqui me ouvindo, presta atenção, fazer um dos meus pequeninos pecar, é melhor que você amarre uma pedra de moinho no seu pescoço e se jogue no fundo do mar, porque o seu juízo será menor, diz o Senhor. Então toma cuidado com o que você veste, toma cuidado com o que você usa. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo e não deve ser mostrado a não ser ao seu parceiro, ao seu marido e à sua esposa. Tudo bem? Glória a Deus. Depois a gente fala um pouco mais sobre vestimenta. Aqui na igreja, querido, a gente não tem regra nenhuma sobre roupa. Mas quando eu vejo uma irmã com uma roupa que é filha, que é discípula nossa, uma roupa que está atraindo olhares, eu falo, minha irmã, essa roupa não vem de Deus. E nós corrigimos aquela irmã com amor, sem apontar o dedo, mas com amor. Geralmente minha esposa que vai falar com as mulheres. Eu falo com os homens. Você acha que isso não tem nada a ver? Você está muito enganado. No dia do juízo final, Deus irá requerer o sangue de cada pessoa que você foi pedra de tropeço. Pedra de tropeço na vida dessas pessoas com o seu corpo. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui, mas toma cuidado. Toma cuidado com a sua vestimenta. Profeta, você está falando que é pecado usar uma leg? Não estou falando que é pecado você usar uma calça leg. Mas cubra até o joelho a sua bunda. A sua área íntima. Cubra. E toma cuidado com roupa colada. Porque tem saia que chama mais atenção do que uma calça. Ah, mas eu estou usando uma saia, profeta. Mas eu estou vendo você praticamente pelada com essa saia. Qual que é a diferença? Deixa eu te falar uma coisa aqui, mulher e homem, que vocês não sabem. O homem, quando bate o olho numa mulher, ele tem algo que é tão forte na cobiça que ele torna aquela mulher pelada com os olhos. Então nós devemos evitar essas coisas para não servir de pedra de tropeço para o nosso irmão. Toma cuidado com as roupas que vocês usam. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, vocês vão achar um absurdo isso aqui, mas eu parei de usar, por respeito às minhas irmãs em Cristo Jesus. Na igreja, eu prego muito na igreja. Eu tenho uma igreja aqui em São Paulo que eu pastoreio. Não é minha, é do Senhor Jesus. Eu só sou o servo, que serve a Deus ali com a palavra.
aqui em São Paulo, Igreja Êxodo Church. E chegou alguns comentários ao meu ouvido, eu gostava de usar aquelas calças de sarja. Não é calça colada, é uma calça de sarja. E o que começou a chegar aos meus ouvidos? As irmãs estavam falando que a calça estava chamando a atenção porque a calça era marrom. E a minha pele é marrom. Ou seja, as irmãs estavam imaginando outras coisas. Outras coisas que não deveria imaginar. Sabe o que eu fiz? A minha calça não estava marcando nada, não estava colada, estava tranquilo, uma calça relativamente folgada, uma calça bacana. Sabe o que aconteceu? Eu parei de usar calça marrom. Por que eu parei de usar calça marrom? É porque eu estava em pecado? Não, eu não estava em pecado. Mas eu percebi que minhas irmãs estavam gerando outros pensamentos. Sabe o que eu fiz? Por amor à vida das minhas discípulas da igreja, as ovelhas que eu pastoreio, eu deixei de usar calça marrom. Sabe o que significa isso, querido? Amor por almas. Amor por vidas. Eu não quero ser pedra de tropeço na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs, que no final das contas, além de ser minhas ovelhas, também são minhas irmãs em Cristo Jesus. E por respeito a elas, eu não vou vestir uma roupa que atraiam o pecado sobre elas. Eu estou dando esse ensino para vocês porque nós começamos a falar aqui de roupa. Eu queria muito poder falar disso no futuro, sobre vestimenta. O que Deus fala sobre vestimenta? A Bíblia não proíbe você de nada, desde que você não gere sensualidade dentro da igreja. Desde que você não se torne uma pedra de tropeço para o seu irmão e para sua irmã. Eu vou dar uma chave para vocês e vou finalizar isso aqui. Presta atenção que eu vou falar para vocês aqui. Olhe no espelho. Eu vou dar mulheres e homens. Eu vou dar 2 chaves espirituais para você nunca mais ser pedra de tropeço na vida dos seus irmãos no que diz respeito à sexualidade. Presta atenção que eu vou te ensinar aqui. Primeiro, antes de você ir à igreja e sair à rua, pergunte para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu poderia me apresentar diante de você com essa roupa? Será que você se apresentaria diante de Jesus, diante do seu trono, com essa roupa? Se sim, passou no primeiro teste. E 2, pergunte ao seu marido e à sua esposa: amor, essa roupa está chamando a atenção? Você acha que essa roupa está vulgar? Se sua esposa fala: amor, essa roupa está marcando sim, sim, está atraindo até o meu olhar, deixe de usar. Não porque é pecado, mas porque você vai gerar coisas no coração do seu irmão que é pequeno. E a Bíblia diz: ai daqueles que destruírem, que desviarem, que fizerem como pedra de tropeço um dos meus pequeninos, vão se ver na mão do Deus vivo. Então tome cuidado, querido, com isso. Tome cuidado com as vestimentas. Tome cuidado com o que você veste. Olha que engraçado que a gente está falando aqui. Vem do Espírito Santo isso aqui, gente. Vem do Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque o que adianta você estar jejuando a Deus, se consagrando a Deus, se por fora você usa o seu corpo como um manequim, uma vitrine para todo mundo ficar olhando? Do que vale esse jejum? Do que vale um jejum se você está tentando se consagrar por dentro, mas por fora você está pecando diante de Deus? Toma cuidado com a hipocrisia. Uma das coisas que Jesus mais batia, querido, uma das coisas que Jesus mais batia de frente era a hipocrisia. E não é à toa que Jesus ele usa esse mesmo termo aqui no versículo 16. Mateus 6,16. Não fiquem com aparência triste como os hipócritas. Olha lá, Jesus citando a palavra hipocrisia. Porque a hipocrisia é condenável diante de Deus. Toma cuidado para você não se tornar um sepulcro caiado, como Jesus falava. Profeta, o que é um sepulcro caiado? Eu não sei esses termos. Fica tranquilo, eu vou te ensinar a palavra. O que é uma pessoa como sepulcro caiado? Por fora, quando você chega numa lápide, num cemitério, você vê a coisa mais linda, né? A foto daquela pessoa, você vê a lápide ali bonitinha, revestida ali às vezes até com porcelanato, a coisa mais linda. Mas por dentro só tem ossos e podridão e cheiro de carniça. É isso que Jesus estava falando para aquelas pessoas. Por fora vocês aparentam ser pessoas bonitas, cheirosas, maravilhosas, mas por dentro vocês estão podres. O que adianta vocês jejuarem diante de Deus e por dentro, por fora o seu corpo está podre? Ou o inverso também é verdadeiro. Por fora está aparentando coisas maravilhosas, mas por dentro está cheio de pecado e podridão. Por isso que eu falo, querido, que a Bíblia ela tem princípios para tudo. Eu não preciso ter
eu não preciso ter hoje. Presta atenção aqui em nome de Jesus. O Senhor está falando ao nosso coração. Eu não preciso ter hoje uma série de regras na Bíblia para saber o que desagrada a Deus. Toma cuidado, querido, com as práticas que vocês falam. O apóstolo Paulo ele disse para Timóteo, para as mulheres, Timóteo, avise as mulheres da igreja que você está aí pastoreando, que a beleza delas não seja nas tranças, no ouro, na prata, no brinco, não seja nisso, mas dentro como mulheres santas diante de Deus. Mulheres dignas, mulheres justas, como convém, mulheres santas a Deus. O apóstolo Paulo estava alertando para Timóteo, não só naquela época, mas também para a época de hoje. Ou seja, o mesmo problema, querido. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A humanidade, querido, só muda de cultura. Mas os pecados são os mesmos. O pecado é o mesmo. Só muda a cultura. Mas o pecado é o mesmo. Amém? Glória a Deus. Eu vou concluir essa live aqui com esse versículo. Eu vou abrir para algumas perguntas aqui no final, tudo bem? E no final da live a gente vai orar como de costume. Nós vamos orar juntos. Nós vamos orar aqui por pedidos de oração sobre família, sobre casamento, sobre filhos. Nós vamos orar em nome de Jesus aqui no final da live. Tudo bem? Glória a Deus, queridos. Deixa eu só responder a pergunta dos irmãos aqui. O pessoal está perguntando, profeta, qual que é a igreja que você pastoreia aqui em São Paulo? Eu pastorei uma igreja chamada Êxodo Church. Êxodo Church, aqui em São Paulo, Zona Sul de São Paulo. Tudo bem? Tem o Instagram, quem quiser ir lá ver o Instagram, lá tem o endereço, tem tudo. Quem quiser visitar, fique à vontade. Eu não estou convidando você para vir para minha igreja. Eu estou respondendo porque vocês estão perguntando. Amém? Eu não estou puxando ninguém para minha igreja, tá? Estou deixando bem claro isso. Eu estou aqui como profeta de Deus para abrir os seus olhos. É isso que eu estou fazendo. Ensinar a palavra com verdade e abrir os seus olhos diante de Deus. É isso. Tudo bem? Se quiser visitar, vai ser muito bem-vindo. Mas a ideia aqui é que você aplique o que você está aprendendo aqui dentro da instituição que você está. Porque o seu chamado, você vai manifestar ele onde quer que você esteja. Não é a igreja, é você. Não é a placa, é você. Tudo bem? Glória a Deus. Eu vou concluir aqui com a passagem de Jesus aqui falando sobre o jejum. À noite, às 7 horas, a gente continua a live falando sobre um pouco mais sobre o jejum. Tudo bem? Eu quero ler o último versículo. A fim de não parecer aos outros que você está jejuando. E assim ao seu pai. Olha lá. Você não tem que parecer aos outros, mas ao seu pai. Olha isso. Não aos outros, mas ao seu pai, o seu pai celestial. Olha que forte isso aqui. E sim, ao seu pai. E em secreto, o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Vamos concluir aqui um pouco do jejum que nós estamos falando. Quando você jejua em secreto, e você faz isso em segredo diante de Deus, Deus te dá a recompensa. O jejum que Deus não recebe, o jejum que Deus não aceita, é o jejum que você faz mostrando para os outros, para mostrar que você é bom, que você está fazendo, ou que você é santo. Hipocrisia. Não façam isso. Jejuem em secreto entre você e Deus. E Deus, quando vê em secreto o seu sacrifício, a mortificação da sua carne e a vivificação do seu espírito, Deus ele vai te recompensar. Deus ele vai te abençoar. Deus ele vai abrir as portas do céu, vai derramar poder sobre você, unção, virtude, manifestação dos dons espirituais e tudo aquilo que a Bíblia tem recheada para nós vivermos. Inclusive, fazer obras maiores do que Jesus fez. Porque foi isso que ele deixou na sua palavra. Vocês farão obras maiores do que a que eu fiz. Mas para que eu manifeste as obras de Jesus, eu preciso praticar as ferramentas que Jesus deixou para nós. Deixa eu concluir aqui com essa frase. Você nunca vai viver o que Jesus viveu, se você não viver como ele viveu. Você nunca vai viver o que Jesus viveu, se você não viver como ele viveu. As pessoas querem viver o que Jesus viveu, sem primeiro se colocar na posição e no mesmo tipo de vida, na cultura, no estilo de vida que Jesus vivia. Amém, amados? Glória a Deus. Bênção demais. Espero que essa live você possa ter aprendido algumas coisas da parte de Deus, algumas revelações e alguns entendimentos da palavra do Senhor Jesus. Eu quero abrir aqui rapidinho, a gente está aqui com quase 400 pessoas online nas duas plataformas, tudo bem? Eu queria que você pudesse fazer algumas perguntas. Vamos, gente, rapidinho. Vocês sabem que eu nunca vim aqui falando isso, né? Para vocês, né? Sobre o tipo de pergunta que vocês vão fazer. Ou seja,
Profeta, sobre o adultério, o que a Bíblia diz sobre adultério? Sobre cura, sobre dons. Querido, vamos se atentar ao conteúdo, porque senão vai ficar muitas perguntas aleatórias. E o conteúdo eu quero que fixe na mente de vocês. Eu quero que esse conteúdo fique gravado na mentalidade de vocês, para que vocês venham praticar esse conteúdo. Tudo bem? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, que bênção. O irmão Carlos falou assim, Deus te dá a sabedoria, você tem o caminho para a paz para todos nós. Obrigado. Amém, meu irmão. É um prazer estar aqui ensinando vocês. É uma honra. Deus me chamou para isso. Amém? E eu vou estar aqui até o último dia da minha vida, em nome de Jesus, se assim o amado Espírito Santo me permitir. Tudo está na mão dele. Tudo depende dele. Amém? Se ele me permitir, eu farei isso em nome de Jesus. Estarei aqui junto com vocês para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém, meu querido. Amém. Minha irmã falou aqui, agradeço. Glória a Deus, querido. Amém. Pode fazer as perguntas em nome de Jesus. Vamos perguntar, pode abrir para as perguntas aqui. Como entregar o jejum em oração para Deus? Toda vez que você inicia um jejum, assim como Daniel orou, né? Daniel orou para iniciar um jejum, Esther orou para iniciar um jejum, e tantos homens de Deus e mulheres de Deus iniciaram orando um jejum. Então, primeiro, ore a Deus. Quando você for iniciar o jejum, fale, Senhor, hoje eu estou iniciando nesse momento esse período de consagração a Ti, esse período de jejum. No fim do período de jejum, você também vai entregar isso a Deus. Senhor, eu agradeço e eu entrego a Ti como sacrifício vivo esse jejum a Ti. O meu corpo é entregue a Ti como sacrifício. Amém? A Bíblia diz em Romanos 12, esse é o culto racional de vocês. Entreguem o corpo como sacrifício vivo a Deus. Esse é o culto racional. Tudo bem? Então você vai orar a Deus, iniciando e terminando esse período de jejum. Tudo bem? Glória a Deus. Amém? Próximas perguntas. Vamos ver aqui. Posso beber água durante o jejum? Inês Lima. Minha irmã, sim, esse de fato foi o jejum que Jesus fez. Tudo bem? Jesus ele não comeu durante os 40 dias, mas ele bebeu água. Tudo bem? A Bíblia diz na Bíblia que fala assim, e ele no fim do jejum teve fome, ele não teve sede, porque ele bebia água, até porque uma pessoa não consegue passar 40 dias sem água, amém? A desnutrição mata essa pessoa. Então a água é importante. Então Jesus bebeu água, você pode fazer o mesmo jejum que Jesus fez, que é o jejum à base de água. Tudo bem? Glória a Deus. Próxima pergunta. A minha irmã aqui está perguntando, viva Yeshua, glória a Deus. Ela está perguntando assim, as lives vai estar no YouTube? Sim, querido. Todas as lives que eu estou ensinando aqui, eu vou subir todas elas para o YouTube semana que vem. Então fique de olho no YouTube. Quem quiser seguir lá no canal do YouTube, gente, não tem nada no canal do YouTube. Tudo bem? Não tem nada lá praticamente. Quase nada de ensino. Assim que o meu computador chegar, o meu computador deu problema, eu falei para vocês aqui, eu vou subir todas as lives, que eu preciso fazer também a edição desses vídeos. Eu que faço tudo, amém? Então eu vou subir todos os vídeos. Vai ter playlists de tudo que você imagina lá. Jejum, oração, libertação, batalha espiritual, angelologia, demonologia, pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Vai ter muita coisa no YouTube. Anota o que eu tô falando para vocês, tudo bem? Quem puder seguir lá, já para adiantar, amém. Se você quiser seguir depois que a gente começar a liberar o conteúdo, também fique à vontade. Então vai ter muito conteúdo lá. Tá bom, gente? Sobre o jejum vai ter milhares de horas lá, em nome de Jesus. Centenas de horas lá, melhor dizendo, sobre jejum, centenas de horas sobre oração, centenas de horas falando sobre os dons espirituais, sobre o poder de Deus, vai ser bênção, tá bom? Todas as minhas redes sociais tá com o mesmo nome, Profeta Lucas Jerônimo, tudo bem? A mesma rede social, o mesmo nome em todas as redes sociais. Tudo bem, queridos? Algumas vai estar junto o nome, outras vai estar separado, como tá aqui e algumas aqui, tudo bem? Acho que aqui no TikTok e no Kawaii tá separado, tudo bem? Glória a Deus. O jejum tem que ser o dia todo ou pode ser manhã? Cris Lopes, o jejum ele vai ser aquilo que te custa. Se você jejuar 4 horas não é um sacrifício para Deus, não jejue 4 horas, jejue mais. O jejum é um sacrifício. Toma cuidado, gente, para vocês fazerem jejum que não é um sacrifício. Deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que não é sacrifício para você não é recebido por Deus. Tudo bem? Deve ser sacrificial. O jejum é sacrifício. Então coloque o período que você tenha um sacrifício a Deus. Tudo bem? Só toma cuidado com o que eu falei aqui nas lives passadas. Tome cuidado por fazer longos períodos. Porque você não está acostumado. Isso pode trazer malefícios para a sua saúde. Comece aos poucos. Comece fazendo um jejum ali, uma vez na semana, uma vez na sua folga, 4 horinhas, 5 horinhas, amém? E vocês vão conseguir aprender a jejuar cada vez mais. Pegue suas folgas, pega o dia que você está de folga, amém?
e você vai crescer em nome de Jesus no conhecimento e no poder de Deus através do jejum. Glória a Deus. A consagração é diferente de jejum? Minha irmã, durante o período do jejum é uma consagração. Você está se consagrando a Deus. O que é consagração? O que é a gente pode dizer, né, como separação ali. Deus está te separando, uma pessoa santa, está se tornando uma pessoa consagrada. É a separação de fato. Então, durante o jejum, você está se consagrando também a Deus. Você está consagrando o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, como o apóstolo Paulo disse, ao Senhor Jesus. Tudo bem? Então também é uma consagração. Amém, minha irmã? Vamos lá. Apóstolo, eu jejuo meio período, mas bebo líquido. Bebo café sem açúcar. Só corrigindo um ponto aqui, minha irmã Alessandra. Eu não tenho um ministério apostólico sobre a minha vida, tá? Eu tenho uma unção apostólica sobre a minha vida. Ou seja, eu sou um profeta, meu chamado é profeta. Eu também tenho uma unção apostólica. O que significa isso? Uma capacitação também na questão de instituir igrejas, como o apóstolo fazia, tudo bem? Mas o meu chamado é profético, tudo bem? Depois eu vou ensinar para vocês o texto de Efésios 4:11, a diferença dos chamados, tá bom? O apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista, o mestre, o diácono, o presbítero, o bispo, todos esses chamados, esses ministérios que a gente tem na Bíblia. Eu vou fazer uma live para vocês só ensinando isso, tudo bem? Mas só para você aprender aqui, tá bom, minha irmã? Ela disse assim, meio período, mas bebo líquido, bebo café sem açúcar. Pode? Apóstolo, eu jejuo meio período. O que eu aconselho vocês? Tem pessoas que são viciadas em café. Eu tiraria o café. Por quê? A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas eu não deixarei que nada me domine. Se o café te domina, você está pecando diante de Deus. Você não pode ser viciado em nada. Qual que é a diferença de uma pessoa que é viciada em café e uma pessoa que é viciada no crack? Não tem diferença nenhuma. Qual que é a pessoa que é viciada em pornografia e a pessoa que é viciada no café? Não tem diferença nenhuma. Você tem que aprender a se controlar. Se aquilo é um vício na sua vida, já se tornou pecado, jejue o café. Amém? Eu recomendo sempre, tire aquilo que te custe. O jejum que agrada a Deus é tirar o que mata a sua carne. Se é o café, tire. Se é uma série, tire. Se é filme, tire. Amém? Glória a Deus. Tem que ter, presta atenção, gente, tem que ter sacrifício. Se o jejum não é sacrificial, não é jejum. Amém? Não adianta você fazer um jejum daquilo que não te custa. Toma cuidado com isso, gente. Deus não aceitou a oferta de Caim, porque ele deu daquilo que sobrava, daquilo que era o resto. Deus não recebe resto. Deus recebe aquilo que é o melhor. Então tire o melhor. Amém? Glória a Deus. Tudo bem, queridos? Vamos lá. Eu só tomo meia xícara de café de manhã. O dia todo não tomo. Mas às vezes, essa xícara de café é um vício. Fique alguns dias sem tomar café. Quebre esse padrão. Toma cuidado, gente. Tome cuidado. Tome cuidado com vício, tá? Tome cuidado. O diabo cega muitas pessoas com vícios. De tudo quanto é tipo que você imagina. Tem pessoas que é viciada em Instagram. Feed, fica rolando vídeo. Perdendo tempo da sua vida. É viciada. Tem que tirar as redes sociais. Amém? Coloque um propósito. Eu só vou assistir uma rede social, por exemplo. Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que é viciada em rede social. Eu vou entrar na rede social somente para assistir a live do profeta e vou sair. Ou a live de um pastor que eu gosto. Ou a live de uma pastora que eu gosto. De um apóstolo que eu gosto. Eu vou entrar e vou sair. Tudo bem, glória a Deus. Você está entrando na live somente para aprender e sair. Não fique nessa porcaria de internet. Gente, aqui é uma porcaria. Desculpa falar a verdade. São poucas coisas que você pode tirar de útil da internet. Poucas. Pouquíssimas. Pouquíssimas. 99% da internet é só porcaria e perca de tempo. É só alimento para carne, não é alimento espiritual. Tudo bem? Então tire filmes. Sabe o que eu estou fazendo? A gente está fazendo jejum de Daniel. Eu não estou assistindo mais nada. Filme, eu não assisto série porque as séries tomam muito tempo, eu não assisto série mais. Joguei fora isso daí. Tirei da minha vida há muitos anos atrás. Eu assisto um filme com a minha família de vez em quando, com a minha esposa. Mas hoje, por exemplo, quando eu vou assistir um filme hoje, principalmente no período do jejum, eu assisto filmes cristãos. Filmes que alimentam a minha fé. Filmes que me deixam ter um momento com a minha esposa, com meus filhos, mas também alimentam a nossa fé. É isso que você tem que fazer durante o jejum. Tirar tudo que mata a sua carne.
tudo que mata a carne e vivifica o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Quando começa o jejum, profeta? Minha irmã, você pode começar a qualquer momento que você quiser. Amém? Eu recomendo que você jejue pelo menos uma vez na semana. Pelo menos um dia de jejum da semana. Tudo bem? Para que você possa ter autoridade no mundo espiritual para expulsar demônios. Lembre-se, tem casca de demônios, espécie de demônios, que só vai sair com jejum e oração. Tudo bem? Então você precisa jejuar pelo menos uma vez na semana. Tudo bem, queridos? Glória a Deus? Bênção demais? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu jejuo há 5 anos quando eu saí da UTI. Glória a Deus, minha irmã. Que bênção. Glória a Deus pela sua vida. Continue. O jejum é poderoso. Amém? Minha primeira vez aqui. Seja muito bem-vinda. Nelisa Nel Santos, né? Nelly Santos. Seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui recebendo você e alimentando e lavando os pés de vocês aqui através do ensino da palavra e do mundo espiritual. Amém? Qual a melhor tradução da Bíblia? Meu irmão, Mari, a gente tem muitas traduções muito poderosas da Bíblia, tá bom? A versão considerada mais fidedigna é a versão do rei Tiago, de 1611. A Bíblia King James, né, do rei Tiago, ali uma linguagem americana. Se não me falha a memória, vem do texto Os Receptos, né? Uma das linguagens mais antigas e mais fidedignas. Mas hoje, o que eu falo pro pessoal? Nós temos muitas Bíblias com linguagens poderosas. Profeta, qual que é a diferença da Bíblia, das linguagens? A única diferença é os termos que ficam mais fáceis e outros mais difíceis. A mensagem é a mesma. Tudo bem? A linguagem mais antiga vai trazer mais força para o texto, mais intimidade, digamos assim. A linguagem mais tranquila vai trazer mais clareza, tudo bem? Mas no fim das contas, toda a tradução bíblica, ela quer passar uma mensagem. Umas mais tranquilas, uma mensagem mais fácil de entender, e outras uma mensagem mais difícil de entender, tudo bem? Por exemplo, eu uso a Bíblia NAA. É uma Bíblia poderosa, eu recomendo vocês terem, porque é uma Bíblia muito boa de ler, um estudo poderoso, NAA. Nova Almeida atualizada, tudo bem? Tem uns aqui que usam, olha lá, Nova Almeida Corrigida Fiel, glória a Deus, que bênção. Gente, o importante é você ler a Bíblia numa versão bíblica ali que você acha tranquilo de ler, que você entenda e tenha um entendimento da palavra, tudo bem? Pouco importa a tradução, porque a Bíblia, você precisa entender ela. Tá lendo e tá compreendendo a palavra de Deus? Glória a Deus. Você gosta dessa versão, tudo bem? Profeta responde, não pode ter relação durante o jejum quem é casada? Ótima pergunta. Amabel Ferreira, uma ótima pergunta. Preste atenção. Aprenda o que eu vou falar para vocês aqui. Eu vou responder 2 perguntas aqui muito importantes. Isso aqui vai tirar dúvida da cabeça de muita gente. Preste atenção. O apóstolo Paulo, ele disse nas suas cartas a seguinte coisa. Ele falou assim, ó. Somente se ausentem da relação sexual, o marido e a mulher, para a consagração. Então, por exemplo, você pode... olha o que eu estou falando para vocês aqui. Não vão sair falando besteira depois, hein? Pelo amor de Deus. Olha o que eu estou falando. Você pode incluir a abstinência ou a retenção do sexo no casamento durante o período do jejum. Mas, profeta, quando fazer isso? Quando os dois querem. Quando o marido e a esposa querem se consagrar mais, matar mais a carne, tudo bem? Isso não é uma regra. Porque se um dos dois não quiser, por conta que ele vai se submeter ao pecado, a ser tentado nessa área, então não tire o sexo. Profeta, o meu jejum vai ser mais forte com o sexo ou sem o sexo? Não, querido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo bem? A única questão é, quanto mais você mata a sua carne, mais forte você fica no espírito. Então sim, você pode ter relação sexual durante o jejum, não tem problema nenhum. Agora, se o seu marido é um homem de Deus, sua esposa é uma mulher de Deus, e você quer tirar um período ali, um dia ali, uma semaninha, 3 dias, sei lá quanto período vocês vão acordar juntos, para se consagrar melhor ao jejum e à consagração, glória a Deus. Mas Paulo, ele diz assim, ó, presta atenção, olha o que o apóstolo Paulo diz. Deixa eu só beber uma água aqui, gente. O apóstolo Paulo, ele disse assim, ó, presta atenção. Escute aí, eu estou ensinando uma coisa muito importante para vocês aqui. Ninguém está ensinando isso aqui, infelizmente. Escute aí. O apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, mas voltem depressa.
Vocês querem ter um momento de consagração? Show de bola! Mas voltem depressa a ter relação, para que o diabo não vos tente. Tudo bem? Então, você pode fazer isso, minha irmã? Pode. Mas volte depressa a ter relação com seu marido, para que vocês não venham cair em pecado, em tentação do diabo. Tudo bem? Glória a Deus. O irmão perguntou assim, ó. E quando o marido não é evangélico? Nesse caso, você não vai tirar o sexo. Tudo bem? Mulheres, ajam com sabedoria. Nesse caso, você não vai tirar a relação sexual. Por quê? Porque você quer ganhar o seu marido. E você ganha seu marido também através de uma vida sexual ativa. O seu marido ele não vai procurar ninguém, ele vai ter uma vida ali, fala, nossa, minha esposa é uma mulher de Deus, né? Eu preciso buscar o Deus que essa mulher serve. Ganhe seu marido com sabedoria. Tudo bem, minha irmã? Toma cuidado com isso, aqui é muito sério. Casamentos estão sendo destruídos por conta de religiosidade. Toma cuidado com isso. Seja uma mulher de Deus, satisfaça seu marido, homem, satisfaça sua mulher, mas quando o marido não é cristão, toma cuidado, vocês têm que pisar em ovos quando é assim, tudo bem? Seja uma pessoa ali que, de fato, viva amando o seu marido, amando o seu esposo, para que você possa, através de uma atitude de uma mulher sábia, uma mulher que edifica a sua casa, você possa ganhar o seu marido ao Senhor, tudo bem? Sinto dor de cabeça quando fico sem café. Pode ser vício? Sim. Você já está viciado. O seu corpo está acostumado com altos níveis de cafeína no sangue. Tire o café para que você se liberte disso temporariamente. Depois você pode voltar a consumir café normalmente, gente. Não é pecado consumir café, nada disso é pecado. O que é pecado é quando você é viciado em algo. Isso é pecado. A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas eu não deixarei que nada me domine. Nada pode te dominar. Tudo bem? Nada pode te dominar. Somente o Espírito Santo de Deus. Quer ser dominado por alguém? Seja dominado pelo Espírito Santo de Deus. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Bênção. Vamos lá. Próxima pergunta. Profeta, comer carne de porco? Não, minha irmã, não é pecado. Coma carne de porco. Eu só recomendo que você frite muito bem ela. Lave bem, deixe no vinagre, que tem muitos vermes na carne de porco ali, né? Mas pode comer carne de porco, isso aí era uma lei que Deus deu lá atrás, para a lei mosaica, não tem nada a ver para a nossa lei de hoje, tá bom? Coma carne de porco, coma carne de vaca, até carne de jacaré você come se você quiser, tudo bem? Deus, ele disse lá em Gênesis, quando Noé ele sai da arca, né? Noé, coma de tudo. Para Pedro, em Atos, capítulo 3, se não me falha a memória, Atos capítulo 2 ou capítulo 3, você vai ver que Deus ele manda Pedro comer de tudo. Pedro, mate e coma de tudo. E Pedro relutou com Deus ali, né? Não, minha irmã, coma de tudo. A Bíblia te dá amparo para isso. A única coisa que a Bíblia condena é 3 coisas. 3 coisas que a Bíblia condena. Segundo o Espírito Santo disse para os apóstolos em Atos. A Bíblia diz, não coma animais com sangue, sacrificados e com sangue. Ou seja, animais sacrificados a ídolos, a demônios e sangue. Não consuma sangue. Animais sufocados, estrangulados, não consuma isso. Nesse caso, a Bíblia proíbe. Tudo bem? Não consumir sangue. Nós não podemos consumir sangue, querido. Nunca. Não faça isso. Sangue é vida. Não podemos consumir. A Bíblia condena isso diante de Deus. Tudo bem? E imoralidade sexual. A Bíblia condena essas 3 coisas. Isso é muito sério. É por isso que no terreiro, no candomblé, eles estrangulam a galinha, bebe o sangue, fura o pescoço da vaca, bebe direto no pescoço da vaca. Por quê? Tudo que a Bíblia condena, os feiticeiros vão fazer tudo o contrário, porque o diabo sempre vai fazer o contrário do que Deus colocou na sua palavra. Tudo bem? Então coma carne de porco, só toma cuidado com sangue, tudo bem? Peixe cru pode? Pode, meu irmão, fique em paz. Eu como sushi também, eu gosto, inclusive eu fui dono de restaurante de sushi, tá? Eu fui 3 anos dono de restaurante de comida japonesa. Vira e mexe eu faço aqui em casa pra gente, consuma tranquilamente, tudo bem? A carne em si não tem sangue, tudo bem? É fibra, proteína, então pode comer tranquilamente, tudo bem? Uma dica que eu vou dar pra vocês aqui também, né? Talvez vocês tenham dúvida disso. Quando você vai fazer uma carne ali no churrasco e fica aquele vermelhinho escorrendo, querido, aquilo ali não é sangue, tá bom? Aquilo ali é uma mioglobulina. É uma pigmentação do músculo, da carne. Naquilo ali não é sangue, tudo bem? Não é sangue, pode consumir normalmente, tudo bem, gente?
É uma dúvida de muita gente. Quem tiver dúvida do que eu estou falando aqui, pode ir na internet e pesquisar. Tudo que eu estou ensinando para vocês, gente, são mais de 15 anos de estudo e dedicação na palavra. Tudo que eu estou falando para vocês é porque eu conheço a palavra de Deus, sei do que eu estou ensinando e também estudo a área da saúde, eu sei do que eu estou falando. Tudo bem? Aquilo ali é uma pigmentação da carne, não é sangue. Tudo bem? Quem gosta de comer a carne mal passada, eu não gosto. Eu gosto de comer a carne no ponto, ao ponto. Mas tem pessoas que gostam de dar um mal passado na carne. Coma tranquilo, isso não é sangue, tudo bem? Você não está pecando diante de Deus, tá bom? Vamos lá. Pastor, sobre casamento, o traído, abandonado. Eita, chegamos nas perguntas de adultério, né? Profeta, sobre casamento. O traído, abandonado, viúvo, pode casar novamente sem ser adultério? Sim. Maurício Moura, sim. A Bíblia dá algumas formas de sair do casamento. É claro que Deus odeia e abomina o casamento. O que Deus uniu, não separe o homem. Mesmo diante de um adultério, de uma traição, eu recomendo que você perdoe e dê uma oportunidade para essa pessoa. Tudo bem, queridos? Porque Deus, eu sempre falo isso, né? Nós traímos a Deus muito, perdemos a comunhão com Deus e traímos a Deus porque também não podemos perdoar se Deus nos perdoa, né? Então perdoe. Agora, o que eu recomendo sair do casamento é quando o marido traiu duas, já traiu a terceira, nesse caso virou safadeza. Saia desse casamento. Ele vai continuar fazendo isso o resto da vida. Tudo bem? Se ele provou do pecado e gostou, ele não vai sair disso. Então, vamos lá. Há algumas formas que a Bíblia ampara para sair do casamento. Primeiro, a agressão física, ou seja, a mulher que está passando um risco de vida. Quando a Bíblia diz assim lá nos 10 mandamentos, não mate, também significa não matar a sua própria vida. Não é só o próximo, mas é também a sua própria vida. Quem comete suicídio e permite que alguém tire a sua vida. Nesse caso, você não está zelando pela sua vida. Se seu marido te espanca, te bate, te agride, e você está correndo um sério risco de vida, procure a lei e separe desse marido. Lembrando, eu não estou orientando a fazer isso. Cada caso é um caso. Eu só estou falando o que a Bíblia ampara. Tudo bem? Mas cada caso é um caso. Escute aí, gente. Isso aqui é importante vocês saberem, tá? Isso aqui é importante. 2. Adultério. A pessoa, o cônjuge que traiu, o parceiro ou a parceira que traiu, esse homem também está livre para casar ou essa mulher está livre para casar. Lembrando que Deus não quer que essa pessoa se separe. Ele quer que ela perdoe e volte a ter um casamento. Tudo bem? Desde que tenha arrependimento verdadeiro, perdão, há uma reconciliação. Show de bola. 3. Podemos colocar aqui, é que tem alguns pontos, querido, que eu não queria abordar agora. Tá, para não bagunçar a cabeça de vocês, para não mexer com a cabeça de vocês, mas vamos lá. A morte, uma pessoa, o parceiro que morreu, que faleceu, a pessoa também pode casar novamente. Tudo bem? A Bíblia também dá amparo lá em 1 Coríntios para o não crente, aquela pessoa que saiu de casa, abandonou a casa. Ou seja, ela saiu de casa. O não crente, a pessoa pegou e saiu de casa. Nesse caso também, você pode se casar novamente. Então a Bíblia dá algumas bases para isso. Depois a gente faz uma live completa sobre esse tema, tudo bem? Mas só respondendo a pergunta do meu irmão aqui. Todo caso deve ser avaliado. Tudo bem, gente? Todo caso deve ser avaliado. Tudo bem? Eu já ouvi relatos, isso eu nunca ouvi de ninguém, mas eu já ouvi relatos de pastores amigos meus, que o cara pagou um homem para seduzir a mulher dele, para que ela traísse, para que ele saísse daquele casamento. Esse homem está em adultério até hoje. Porque a mulher não traiu porque ela quis ou porque foi voluntariedade. O homem a seduziu até que ela caiu. Então tomem cuidado com... Por isso que eu falo, cada caso é um caso. Tem gente que é hipócrita, tem gente que faz isso mesmo, para ter o argumento de sair do casamento. Ele não sabe que Deus olha o coração. Ele não sabe que Deus olha o íntimo do coração. E ele está em pecado diante de Deus. Amém, queridos? Tudo bem? Glória a Deus. Meu Deus, olha o tanto de pergunta aqui. Talvez eu não vou conseguir responder todas as perguntas, amados. É muita pergunta, tudo bem? Então, algumas perguntas de vocês aqui, eu já respondi aqui nos exemplos, tá bom, queridos? Tá bom? Muitas perguntas aqui eu já respondi aqui nesses exemplos. Sobre a guarda do sábado. Nós não guardamos mais sábado, gente. Isso aí, desculpa falar que se tem alguém aqui da Igreja Adventista, mas infelizmente isso está errado. Está errado diante da palavra de Deus.
O apóstolo Paulo disse, não fiquem preocupados com sábados, festas de luas novas, festa das cabanas, isso tudo era passado. Hoje em dia nós não guardamos um dia específico, porque a nossa vida é guardada a Deus. Então, como costume, nós vamos no domingo. Como costume, é um hábito, é um costume. Mas pode ser na terça, pode ser na quarta, não importa. Tudo bem? Então, fique em paz. Faça o que você tem que fazer no sábado, trabalhe, faça o que você tiver que fazer. Mas tenha uma vida com Deus, tudo bem? Glória a Deus. Amém, queridos. Eu acho que é isso. A gente já está aqui 1h30, 1h40 aqui, né? Pode doar sangue? Pode, minha irmã. Jesus foi o maior doador de sangue da humanidade. Ele derramou o seu sangue pelas pessoas. Doe sangue. Amém? Doe sangue, ajude o seu irmão, ajude quem precisa. Tudo bem? Jesus doou o seu sangue naquela cruz por nós. Doe sangue, ajude as pessoas que estão morrendo e precisando de transfusão de sangue. Isso não tem nada a ver, a Bíblia nunca falou nada sobre isso. Tudo bem, gente? Glória a Deus. A irmã fez uma pergunta aqui muito importante, ó. Devo dar o dízimo? Dízimo não é mais para a nova aliança. Não é mais para a nova aliança. Eu sei que tem muitas igrejas que obrigam o dízimo. Obrigam. É uma norma. Mas infelizmente seu pastor está errado. Dízimos não faz parte mais da nova aliança. 1 Coríntios capítulo 9. A Bíblia diz que hoje nós contribuímos de coração, por amor, por alegria e não com tristeza ou por peso de lei. Tudo bem? É de forma voluntária. Profeta, eu não tenho para contribuir. Fique em paz. Deus não vai mandar nenhum demônio na sua vida financeira para tirar o seu recurso. Isso é mentira do inferno. Isso era uma lei lá atrás para os judeus. Não tem nada a ver conosco. Tudo bem, gente? Então tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Tá bom? Eu já falei aqui muito sobre o dízimo. Teve live aqui que eu falei sobre dízimo aqui a live inteira. Tudo bem? Glória a Deus. Então, eu estou respondendo algumas perguntas aqui. Não se apeguem a essas balelas de dízimo. Não se apeguem a isso. Isso não é mais para a nova aliança. Tudo bem? Glória a Deus. Olha lá, olha o que o pastor do irmão está falando aqui. Meu pastor fala que se quem não entrega o dízimo está amaldiçoado. Amaldiçoado está ele. Ele está amaldiçoado porque está pregando algo que a Bíblia não diz. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Olha isso. Deixa eu ler um versículo para vocês. Rapidinho. A todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, a Bíblia. Testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará as dores, os flagelos escritos nesse livro. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, a Bíblia, Deus tirará da parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Ou seja, quem está em maldição é o seu pastor, porque está ensinando algo que a Bíblia já aboliu há muito tempo. Hoje nós contribuímos por amor, por gratidão. Deus, eu quero te agradecer, eu vou contribuir, eu vou ajudar a obra, eu vou ajudar a igreja a crescer, pagar uma lata de tinta, a pagar o aluguel da igreja. Eu estou contribuindo porque eu quero, eu faço parte dessa família. E eu quero contribuir de voluntariedade, por amor e não por obrigação. Amém? Dízimos é velha aliança, é passado. Tudo bem, gente? Toma cuidado para vocês não quererem colocar o vinho novo dentro de um odre velho. Ele vai estourar, querido. Ele vai estourar. Tudo bem? Glória a Deus. Falar em línguas é real, porque parece que em Paulo fala desse dom de um jeito diferente de hoje. Meu irmão, eu falo em línguas direto, o dia inteiro. Vira e mexe, eu tô falando aqui em língua na live. Eu não sei como que nunca ninguém perguntou, que é isso que você tá falando aí? Mas eu acho que vocês que estão aqui já é um público que entende sobre o mundo espiritual e não pergunta. Mas eu falo muito em línguas, eu falo em línguas o tempo inteiro. Dirigindo, essas línguas é para a própria edificação pessoal. O próprio Paulo falava, eu não entendo o que eu estou falando. Porque quando nós estamos falando em línguas, a nossa mente fica infrutífera. Mas as línguas são para a própria edificação. É a oração perfeita. O Espírito Santo fala na sua boca aquilo que o Pai quer ouvir. A oração na língua materna tem um perigo muito grande, que é, você vai orar aquilo que talvez Deus não quer ouvir. Mas quando você ora em línguas, você faz a oração que o Pai quer ouvir. É exatamente isso. Tudo bem? Pode falar em língua nos cultos? Pode, meu irmão. Paulo não condena falar em língua nos cultos.
pode ver que o próprio Paulo fala assim, ó, fale consigo mesmo, em silêncio ali quietinho, fale em línguas consigo mesmo. Por quê? Se for para pegar o microfone e falar para a igreja, entenda o texto, para a igreja, nesse caso tem que ter alguém para interpretar. Eu estou falando para a igreja, mas se eu quero falar em línguas comigo sozinho na igreja, não é pecado. Paulo não condenou isso dentro da igreja. O problema é que as pessoas não entendem o texto sagrado e aí ficam falando um monte de, infelizmente, besteira, né? Colocam ideologias e coisas dentro da igreja, tá bom? Que busca faço para desenrolar as línguas? Você tem que buscar primeiro o batismo com o Espírito Santo. É o batismo com o Espírito Santo que vai dar o sinal com as línguas. É o primeiro dom espiritual que nós recebemos, é o dom de línguas. Tudo bem? Glória a Deus. Lá em Romanos, sim, fala. São todos que falam em línguas? De fato, Paulo está fazendo uma pergunta retórica, com uma resposta óbvia que não. É uma pergunta que já está tendo a negativa, concordo. Mas por que Paulo está falando isso? A resposta é clara. Porque nem todos vão buscar o dom de línguas. Nem todos vão buscar o batismo com o Espírito Santo. Tem pessoas que não querem. E Deus vai obrigar essas pessoas? Então, de fato, nem todos vão falar em línguas. Mas todos que estavam buscando em Atos capítulo 2, 120 pessoas, todos foram batizados no Espírito Santo. Que contradição é essa que Paulo está falando aqui? Lucas fala uma coisa e Paulo fala outra? Não, querido. A diferença é que Paulo está falando. Nem todos vai falar em língua mais, mesmo, porque nem todos buscam o batismo com o Espírito Santo. Tudo bem? Próxima pergunta. Pastor, Deus responde todas as nossas orações ou não? Não. Deus não responde todas as nossas orações. Tem oração que você faz que é uma oração errada. O que Jesus falou? Vocês oram, vocês não recebem porque oram mal. Vocês só pedem para vocês. Ou seja, uma oração verdadeira, eu oro pelo meu irmão, eu intercedo pela vida do próximo, eu intercedo pela vida da minha família, pela vida da minha esposa. 90% da minha oração não é para mim. Tem oração que Deus não escuta e não recebe porque vocês oram somente para vocês. E essa é a oração errada. Então tem oração que de fato Deus não vai responder, porque você está orando de maneira errada. É por isso que eu falo em línguas, porque quando eu falo em línguas eu oro a oração perfeita. Tudo bem? Não é pecado você não falar em línguas. Não é pecado. Mas você vai estar jogando de lado, deixando de lado, né? Você vai estar deixando de lado um dom tão poderoso, com tanto poder, quando você não busca o batismo com o Espírito Santo. Tudo bem? Pastor, não se sabe qual era o espinho na carne de Paulo. Claro que sabe. Deixa eu responder para você isso aqui. Deixa eu pegar o texto aqui para vocês, rapidinho. Só para me responder a pergunta aqui do Mauri Moura, rapidinho. É uma pergunta que muita gente me faz, mas é tão simples, gente. É tão simples, é mais claro do que a luz do meio-dia. Olha isso aqui, 2 Coríntios 12, 7. 2 Coríntios 12, 7. Deixa eu ler para vocês. 2 Coríntios 12, 7. Eu vou ler para vocês, tá bom? Vou responder essa pergunta aqui, que é uma pergunta muito importante. 2 Coríntios 12, 7. Olha o que a Bíblia fala. Presta atenção aí. Aprende aí. Vou responder essa pergunta, que tem gente que tem dúvida dessa pergunta. E até hoje não sabem a resposta. E eu vou responder aqui e vou mostrar para você na Bíblia qual era o espinho na carne de Paulo. Tudo bem? Quem quer aprender essa chave espiritual aí? Escreve aí, quem quer aprender? Quem quer aprender esse segredo espiritual aí? Glória a Deus. Muita gente quer aprender, né? Então vamos lá. Eu vou ler o texto sagrado para vocês. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz. Presta atenção aí. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, olha só, o espinho na carne tinha um motivo. O motivo era bloquear Paulo de se tornar uma pessoa orgulhosa. Ou seja, uma pessoa que se vangloria. Eu recebi todas as visões, eu vi o céu, vocês não. Então Paulo tinha algo dentro dele que, de fato, se não tivesse o espinho, preste atenção, se não tivesse o espinho, ele não conseguiria se manter, matar a sua carne. Ou seja, o próprio Deus aqui, através de Paulo, está falando. E para que não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Ou seja, algo que o machucava. Presta atenção. Aprende aí. Agora, a chave está aqui, meu irmão. A resposta está na Bíblia, está aqui na nossa cara. Olha a resposta. Foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear,
a fim de que não me exaltasse. O espinho na carne de Paulo. Vinha um homem constantemente e batia em Paulo, batia na cara dele, batia nele. E Deus permitiu isso para que ele não se vangloriasse das suas revelações. Ou seja, Paulo apanhou porque era também uma pessoa, no fundo, orgulhosa. Vocês estão entendendo isso aqui como é forte? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E a Bíblia diz, não acabou não, presta atenção aí. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Afastasse quem? Aquele homem que vinha bater nele. Então ele me disse, ele quem? Deus. A minha graça é o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, Deus está falando assim, ó, é necessário que o seu orgulho morra. Através até mesmo de um enviado do diabo. Porque a Bíblia diz que era um enviado do diabo, correto? Você leu aqui comigo. Um mensageiro do diabo vinha esbofetear Paulo, a fim de que Paulo não se orgulhasse. Mas tudo... Aprende aqui, eu vou concluir a live aqui, gente, senão eu vou ficar pregando aqui até amanhã, tá? Eu tenho que concluir aqui. Deixa eu parar aqui, em nome de Jesus. Eu só vou dar esse ensino aqui, nós vamos orar para finalizar a live. Tudo bem, gente? De verdade, senão eu vou até amanhã mesmo. Vamos seguir aqui, olha só que forte. O propósito do espinho na carne de Paulo era para matar o orgulho de Paulo por conta das revelações. Correto? Presta atenção. Paulo agora estava padecendo uma fase da sua vida. O demônio, Satanás, enviava um mensageiro, um homem que ia até lá, para bater em Paulo. E Paulo era esbofeteado. Esse era o espinho na carne de Paulo. Ele apanhava constantemente desse homem na sua cara, no seu rosto. Por quê? Para que ele não se tornasse orgulhoso. Mas, profeta, por que Deus permitia isso? A Bíblia deixa no final do versículo, eu li aqui para você. Para que o poder de Deus se aperfeiçoasse na fraqueza de Paulo. Deus estava transformando, trabalhando o caráter de Paulo. É na fraqueza, Paulo, que eu vou manifestar o poder de você, o seu poder. Eu vou crescer o poder na sua fraqueza. Deus estava matando 2 coelhos com uma cajadada só. Matando o orgulho de Paulo e derramando poder sobre ele, mesmo o enviado do diabo. Amém? Glória a Deus. Bênção. Olha como, eu estou todo arrepiado aqui. Olha como que a Bíblia, queridos, nos traz a resposta. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela nos traz a resposta. Está na palavra. Muitos estudiosos erram sobre isso porque eles vão lá para Gálatas. Eles leem Gálatas lá. E Paulo, ele diz assim para os Gálatas, né? Ele fala assim, eu vim pregar a vocês por conta de uma enfermidade. Aí eles ligam a enfermidade de Gálatas, aos Gálatas, que Paulo teve uma enfermidade quando começou a pregar aos Gálatas. A Bíblia diz. Aí eles linkam o espinho na carne de Paulo com a enfermidade. Ah, Paulo tinha um espinho, ele era enfermo, ele estava com uma cegueira, ele estava com uma doença. Não, querido, não. Exegese. O que é exegese? É você pegar do texto que ele está dizendo. Vocês viram que eu li o texto para vocês e respondi a questão com o texto, com a palavra de Deus? Ou seja, a própria palavra de Deus, ela revela a resposta. O espinho na carne de Paulo era esse enviado do diabo que vinha bater na cara de Paulo. Mas Deus permitiu isso para que Paulo crescesse no poder, matando o orgulho dele e também crescesse no poder. Deus estava matando 2 coelhos com uma cajadada só. Olha como a palavra de Deus é poderosa, gente. Olha que poder isso aqui. Amém? Glória a Deus. Bênção. Não. O espinho na carne de Paulo não era o orgulho. O espinho na carne de Paulo era o enviado do diabo que ia bater nele constantemente no seu rosto. Batia nele, esbofeteava ele. Talvez dava soco, batia. Talvez cuspia, não sabemos. Mas que batia. E Paulo orava. Orou 3 vezes. Deus, afasta esse homem de mim. E Deus falou, a minha graça te basta. Deus permitiu para quebrar o orgulho dele, para mostrar que ele não era nada sem Deus. E também para fortalecer ele no poder e na graça do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Amém? Que bênção. Queridos, eu vou ter que finalizar aqui. Amém?
eu vou ter que finalizar a live, senão a gente vai até amanhã aqui falando da palavra de Deus, tudo bem? Bênção demais? Deu para aprender bastante coisa aqui nessa live? Vocês aprenderam bastante coisa aqui? Foi bênção para sua vida isso aqui? Deu para aprender muita coisa aqui em nome de Jesus? Bênção demais. Primeira vez aqui o pessoal está falando, aprendeu muita coisa, que glória, que bênção. Toda honra e glória ao teu nome, Jesus. Bênção demais. Então, queridos, fico feliz que vocês estejam aprendendo a palavra. Como eu falei para vocês, vai ter muita coisa boa aqui. Vai ter muita coisa boa. Falta pouco, gente. Semana que vem vai ter vídeo atrás de vídeo no YouTube. Vocês vão aprender tanta coisa da parte de Deus que vocês vão ficar abismados. Vocês vão ficar extasiados, né? Extasiado com a palavra de Deus, o que vocês vão aprender. E vão se preparando. Vão preparando o coração aí. Presta atenção porque eu estou falando isso. Vão preparando o coração. Porque vocês vão ser confrontados de muita coisa que você aprendeu errado. Muita coisa que vocês aprenderam errado. Tudo bem? Então não se espante, desde que você vá para a Bíblia. Pegue os ensinos que eu estou dando para vocês aqui. Tudo que eu estou ensinando para vocês aqui. Pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra. Pegue esse conteúdo, vai jogar na internet, pesquise o que eu estou ensinando para ver se eu estou ensinando a verdade. Vocês vão ver que eu estou ensinando para vocês somente a palavra de Deus. Nada além da palavra de Deus. Tudo bem? Glória a Deus? Glória a Deus, então. Bênção. 2 Coríntios, o irmão perguntou aqui, ó, o texto, né, que fala do espinho na carne de Paulo. 2 Coríntios 12, 7, tá bom? 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, tá bom? Você vai ver que o espinho na carne dele era um homem que ia lá bater na cara dele direto. Tudo bem, gente? Acho que deu para aprender aqui, né? Já aprendemos sobre isso. Vamos orar? Vamos orar? Michele perguntou, como lida com o desânimo? Minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Desânimo não é somente um estilo de vida. Por trás tem um espírito maligno, tá? Geralmente são demônios de Neusferatos, espíritos que tiram a força, tira o vigor, tira a energia do corpo humano. Toma cuidado com isso. Ore, expulse esse demônio da sua vida em nome de Jesus, tá bom? Jogue isso fora. Mande esses demônios embora. Faça uma oração de guerra. Porque isso também pode ser demônio na sua vida. Também não. É demônio. São demônios que tiram a energia, tiram a força das pessoas. Tudo bem? Meu Deus, vocês estão fazendo muita pergunta aqui. Eu vou deixar para responder as próximas perguntas, meus amados. Não fiquem tristes comigo, não fiquem bravos. Mas eu já estou aqui há 2 horas ensinando vocês. Amém? Eu estou desde as 9 horas em ponto, das 9 às 11 agora, ensinando vocês aqui, trazendo revelação para vocês. Então, vou pedir algo para vocês, né? Por favor, não fique triste, não fique bravo. É muita gente. A gente está aqui com quase... Agora baixou o número de pessoas, né? Mas a gente está com 300 pessoas online. Tinha 500 e pouca, não tem como. É muita gente, né? Já a pessoa for responder pergunta de 500 pessoas? E isso também é válido para o chat. Às vezes vocês me chamam no chat, eu não consigo responder porque é muita gente. Eu não quero colocar um monte de gente para responder vocês que não sou eu. É uma mentira, você concorda comigo? Então assim, vão seguindo o conteúdo, vai ter muita coisa no YouTube para vocês, de graça, vídeos lá top, e vocês vão aprender isso aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aprender? Então hoje, às 7 horas da noite, eu vou estar com vocês novamente, continuando o conteúdo, tá bom? Estamos falando sobre jejum. Então todos os dias eu estou às 9 da manhã e às 7 horas da noite com vocês aqui, ensinando a palavra de Deus, ensinando sobre o mundo espiritual, sobre os segredos e as revelações contidas dentro da palavra, que às vezes, por falta de viver no mundo do espírito, nós não conseguimos ter as revelações. Tudo bem? Glória a Deus? Então eu vou pedir um favor para vocês, quem quiser, hoje às 7 horas da noite eu vou estar novamente com vocês, todos os dias, às 9 da manhã e às 7 horas da noite, eu estou com vocês aqui ensinando sobre a palavra de Deus. Exceto os domingos, gente, que domingo eu não estou online porque eu estou na igreja. Ou seja, eu estou pregando na igreja. Nesse caso, quem quiser ouvir a pregação, ouvir a mensagem do Reino de Deus, vai no canal da igreja lá, Êxodo Church do Instagram, e acompanha a live pelo Instagram. Tudo bem? Êxodo Church. É só colocar no Instagram. Êxodo Church. Você vai me ver lá pregando, minha esposa, enfim, muitas pessoas da igreja lá que nós pastoreamos, que é uma bênção. Tá bom? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos falar com o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Aquele que abre os nossos olhos, aquele que nos revela, aquele que nos enche,
aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós amamos. Vamos falar com Ele. Criador dos céus e da terra, nós queremos te agradecer por essa live. Eterno Deus, eu quero te agradecer pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cada ensino, por cada verdade sendo falada aqui nessas lives. Por cada pessoa, Pai, que foi atraída até essas lives. Não por mim. Senhor, eu não sou nada. Eu sou, Senhor, miserável sem a tua glória. Mas eu louvo a ti porque o Senhor tem me usado para ensinar cada vida, cada alma preciosa, cada vida tão preciosa para ti nessa terra. E Pai, se eu alcançar algumas vidas, pregando o teu evangelho e ensinando a tua palavra, tanto para leigos, neófitos, quanto para pessoas que já conhecem a palavra, eu quero, Senhor, que você venha trazer sobre essas pessoas um entendimento através da preciosa palavra. Que de fato, Senhor, a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que nós andemos na tua palavra. Que nós tenhamos o cuidado de não sair fora da tua palavra, porque ela é a luz. Ela é a luz que brilha do teu Espírito. Enche-nos do teu Espírito, ó Pai. Nos ensine, nos revele. Nos traga, Senhor, revelações do alto. E assim como, Pai, eu estou ensinando o teu povo, me ensine também coisas que ainda o Senhor não revelou a mim. Assim como o Senhor revelou a Paulo muitas coisas, grandes coisas. Revele a mim também, Senhor, para que eu possa ensinar a tua igreja, ensinar o teu povo, com mais autoridade, com mais santidade, com mais poder, com mais glória, com mais virtude do alto. Nós oramos, ó Pai, e te agradecemos nessa manhã, pela presença, pela oportunidade de estar contigo. Te amamos, Senhor. Tu és tudo o que nós precisamos. Eu também quero orar, ó Deus, para que toda alma que está sendo afligida pelo diabo, cada alma que está sendo afligida por demônios, Satanás, você que me escuta nessa live agora, em o nome de Jesus, todo espírito imundo do inferno, agora que me escuta, eu dou uma ordem no mundo espiritual, saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, pelo poder do Espírito de Deus, pelo poder do Espírito de Deus, saia em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece agora, anjos do Senhor Jesus, a tocar em cada vida que está enferma, cada corpo enfermo, cada corpo que está sendo influenciado por demônios. Nós damos uma ordem agora no mundo do Espírito, saia em nome de Jesus. Seja curado nessa live, querido, em nome de Jesus. Todo espírito imundo, vá embora e não volte mais, em nome de Jesus. Que o teu poder, Pai, a tua glória, esteja sobre nós. A virtude do alto esteja sobre nós. A virtude do reino de Deus, o poder que vem do alto, esteja sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, e agradecemos a Ti por esses períodos tão gloriosos que nós estamos aprendendo contigo aqui. Obrigado, Senhor. Te damos honra, te damos glória e te damos louvor para todo o sempre. Esperamos a tua volta, Senhor Jesus. Estamos aqui todos os dias, Pai, esperando a tua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Seja bem-vindo, ó Deus, em nossa vida. Esperamos, Senhor, ansiosamente pela tua volta. Te amamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Diga isso aí com você mesmo, aí na sua boca. Abre a sua boca e diga isso no mundo espiritual. Eu recebo, eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que bênção. Que bênção. Glória a Deus. Meu Deus. Queridos, falar por 2 horas não é fácil não, viu? Você que está do outro lado aí achar que falar 2 horas é fácil, é puxado, não é fácil não. Mas é um prazer servir ao Senhor. É um prazer servir a Deus. Eu vou finalizar a live aqui, eu vou só agradecer aqui e vou finalizar a live. Presta atenção, gente. Tudo que você está aprendendo aqui, pratique. A chave é praticar o que você está aprendendo. Nós falamos sobre jejum e falamos de muitas outras ações, né, que a Bíblia nos coloca para fazer. Pratique, seja um praticante da palavra de Deus.
O apóstolo Paulo, esse que nós falamos aqui do espinho na carne, ele disse assim, ó: não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Bênção. O irmão tá falando aqui, o Edson, tem vezes que eu fico 4 horas de live, muito cansativo. Meu irmão, não é fácil não. Mas o Senhor nos dá força, nos dá bênção, porque o propósito, o objetivo é que vocês sejam alcançados por Deus. Eu quero um dia que a gente se encontre no reino do céu juntos. Juntos, lá na glória. E nós vamos louvar a Deus e nós vamos engrandecer ao Senhor nesse lugar maravilhoso que Deus tem para a nossa vida. Amém? Lembre-se, querido, sem sacrifício não tem fogo. Sem sacrifício não tem fogo. Seja uma vida, tenha um estilo de vida sacrificial a Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Tenha uma manhã abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, os seus filhos, os seus negócios, a sua empresa, a sua vida espiritual, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, amado. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Um abraço, um beijo no seu coração da parte de Deus. Fica na bênção, queridos. Um abraço.